Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Sauaf, estamos aqui encerrando a nossa repercussão na data FIFA do mês de novembro, passamos por todos os continentes e a hora da gente falar do continente mãe, da África. Temos todas as seleções definidas para a próxima Copa Africana de Nações, que acontece daqui a um ano, dezembro do ano que vem, a bola rola lá no Marrocos. Mas a gente passar todos os grupos e comentar as definições, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para você ficar atento a tudo que a gente soltar, a todos os nossos podcasts, demais conteúdos. Ainda vai ter futebol de seleção nessa reta final do ano, então fica ligado com a gente. Se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais nosso conteúdo. Não pode ajudar financeiramente, compartilhe esse nosso podcast para alguém que quer saber sobre a próxima CAN, quer saber sobre como anda o futebol de seleções, quer ouvir uma repercussão, né? Um detalhado aí de quem vai para a próxima CAN, as opiniões de quem entende do assunto. Falou de quem entende do assunto, eu convido mais uma vez, hoje pela primeira vez aqui, na verdade, convidado para lá de especial, César Augusto Chidozi, direto lá do Ponta de Lança. Né? Nossos irmãos hoje não puderam estar conosco, o Marco e o Luiz Fernando falaram, tem um aqui para a gente indicar para ir lá falar com você. Então, eles indicaram o César. Josi, seja muito bem-vindo, uma satisfação, uma honra receber você aqui. O que dá para você tirar, assim, de primeiro momento, assim, o seu destaque inicial sobre as eliminatórias da CAN? Seja bem-vindo. Bom, queridos ouvintes, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não importa o horário que você esteja nos ouvindo. Gabriel, uma honra poder estar aqui, poder participar do programa. E acho que o grande destaque das eliminatórias para a próxima Copa Africana de Nações, né, é a ausência de Gana pela primeira vez em 20 anos. Gana não se classificou para a Copa Africana de Nações de 2025, o que é um grande trauma para a seleção ganesa, que já vem com vários problemas desde a Copa de 2022. Gana não engrena, a AFCON de 2021 também não foi legal, e acho que chegamos a um ápice de uma seleção tetracampeã da competição não está poder participando dessa vez em 20 anos, que é algo muito difícil de acontecer, o que só prova que as eliminatórias para a CAN são complicadas, são tão complicadas quanto as eliminatórias para a Copa do Mundo, e talvez a grande surpresa seja o Sudão, né, se classificando para a Copa Africana de Nações, tendo em vista a situação do país, né? Então, quando a gente fala de CAN, a gente sempre precisa estar elencando o momento político de cada país. E o Sudão, para quem não sabe, o Sudão sofre com guerras internas, uma guerra civil desde 2022, basicamente desde a queda do Omar al-Bashir, que era o governador do Sudão, o presidente do Sudão durante muito tempo, ditador do Sudão, né? E o Sudão vem se soerguendo ali na medida do possível. Inclusive é um movimento muito interessante dos dois Sudões, né? Que tem agora o Sudão do Sul, que se formou em 2011, e o Sudão. O Sudão do Sul tem se destacado muito no basquete, tem uma seleção muito boa, uma seleção de basquete muito boa, que tem chamado a atenção, e o Sudão tem conseguido, no futebol, trazer um pouco de alegria para a sua população em meio a tantos conflitos étnicos que ocorrem dentro do país, né? Conflitos de origem étnica, conflitos de origem tribal, conflitos de origem política também, pela disputa do poder no país, nos maiores países do continente africano, né? E destaque nas classificações das grandes seleções, praticamente nenhuma ficou de fora, então nós teremos Egito, Camarões, Costa do Marfim, Nigéria, dentre outros, e a gente pode falar um pouquinho de cada seleção e também falar um pouco do que significa a CAN para os africanos, né? Acho que é uma coisa que pouca gente sabe e muita gente acaba comparando, dando o mesmo valor que nós damos aqui à Copa América. É um valor muito diferente. Você falou do Sudão, acho que com destaque inicial também, você citou o Sudão do Sul, que o Sudão mandou alguns jogos em Juba, né? Que é a capital do Sudão do Sul, no meio a isso. Então foram cenas muito legais. A gente vai passar grupo por grupo, então a gente vai passar tanto pelo Sudão, tanto pelo Sudão do Sul, tanto por Gana, mas a gente começa no grupo A. Grupo A, para quem está desatento, é uma surpresa ver Comores na primeira colocação com 12 pontos, a Tunísia com 10, Gâmbia terminou com 8, Madagascar com 2.
Nas últimas rodadas, na quinta rodada, a Tunísia, mais uma vez com gol no finalzinho do jogo, venceu Madagascar por 3-2 e Comores venceu Gâmbia por 2-1. Esses resultados selaram as classificações. Aí na última rodada, com tudo já resolvido, a Tunísia em Tunis perdeu para a Gâmbia por 1-0 e o Comores venceu Madagascar por 1-0. Tidozi, o que dá para tirar desse grupo? A gente já está falando dessa seleção do Comores faz algum tempo, né? Você citou a CAN de 2021 que eles participaram. No momento estão liderando as eliminatórias, o grupo deles, as eliminatórias da Copa do Mundo, estariam na Copa, as eliminatórias acabassem hoje. E aí você vê uma Tunísia que mostra um sinal de desgaste muito grande. A gente viu a Tunísia se complicando em muitos jogos nessa fase, né? Por muito pouco não perde essa vaga para a Gâmbia e é mais uma, né, no hall das grandes seleções que fica de fora junto com a Gana. Mas o que dá para falar tanto dessa grande classificação de Comores e também da Tunísia ter ficado devendo nessa eliminatória? Bom, Comores, como outras seleções africanas, acho que faz parte de um movimento dessas seleções, principalmente que tem grandes comunidades na França, de buscar jogadores que atuam na França, que são de nacionalidade comoresa, de Comores, eu não posso esquecer o gentili, então não prefiro falar da nacionalidade de Comores, e eles têm reforçado suas seleções. Então não só Comores como fez isso, né? Senegal tem feito isso, Marrocos tem ido buscar seus jogadores também para tentar agregar seleções, porque geralmente esses jogadores nascem na França, acabam jogando pelas seleções inferiores, mas quando chegam no profissional, por conta da concorrência, também por conta de disputar com outros franceses também, franceses que têm ascendência francesa, né, mais antiga, é claro, fica um pouco mais complicado. Então, Comores é uma grata surpresa para mim, desde a CAN 2021, quando eles ganharam de Gana. Eu não acreditei nisso, quando eu olhei, eu falei assim, gente, não é possível que ganharam de Gana, tá? Nem eu. Mas Comores tem feito trabalho... Então, Comores tem feito trabalho muito bom e ele tem sido um trabalho consistente. Então, dá para ver que não foi por uma oportunidade de momento, e sim é algo que tem um projeto ali muito bem feito. Então, não me surpreende a classificação de Comores, eu esperava que Comores classificasse, mas não em primeiro lugar, né? Mas eu acredito que a Tunísia, indo para a Tunísia ela tem um problema assim que é recorrente até. A Tunísia, ela parece perdida, ela parece um pouco de Gana, mas ela tenta, assim, acho que Gana e Tunísia são muito parecidas em si, o que eu quero dizer de uma certa forma. Tem bons jogadores, mas parece que falta um projeto, uma ideia de seleção, mas a gente não sabe o que eles querem de fato, tá ligado? A gente acha, eles conseguem bons resultados, por exemplo, na CAN 2021, eles eliminaram a Nigéria era a favorita no jogo, tá? Eles eliminaram com o Waziri ainda, o Waziri que estava jogando há um bom tempo, já não era o grande Waziri de anteriormente, mas conseguiram eliminar a Nigéria. Aí eles conseguiram se classificar para a Copa, até porque eles enfrentaram, se não me engano, o Mali é aquela coisa, se você pega o Mali numa mata-mata para a Copa do Mundo, você já está classificado, porque o Mali sempre vai pipocar, o Mali sempre tá lá, mas nunca vai. Foram para a Copa, conseguiram uma vitória muito boa, se não me engano, contra a Austrália, se não me engano, a primeira vitória da Tunísia em mais de 16 anos, exatamente, desde os 6, se não me engano, eles não venciam, se eu não me engano, e eu olhei para assim, beleza, acho que Tunísia tá nos trancos ali, né? Se eu não me engano, eu não lembro exatamente se eles classificaram para a última CAN agora, que teve no começo do ano, né? Que terminou agora. Classificaram, mas assim, patinaram de novo, também não foram muito. Então, da fase de grupo, então você fica assim, poxa, vai ou não vai, engrena ou não engrena? Então, a Tunísia é uma prova do que eu sempre falo, assim, o futebol africano de seleções é um negócio interessante, porque nem sempre toda seleção que vai bem na CAN quer dizer que vai para a Copa. E nem toda seleção que vai para a Copa quer dizer que vai bem na CAN. Então, é um espaço de 1-2 anos, cara, você consegue ver grandes mudanças na seleção. Então, assim, a Tunísia indo para a próxima CAN é uma grande incógnita. É mais possível que ela vá mais para passear do que para, de fato, tentar um título. Não acredito que ela acho que ela seja das seleções da África, do norte-africanas, que ela seja a pior, a mais azarão. Você não vai botar fé. Você pode botar fé numa Argélia com uma Mahrez, que ainda tem um bom jogador, esse da geração de 2019. Você tem o Marrocos muito bem. Você tem o Egito muito bem. O Egito a gente pode falar depois, é claro. Mas o caso da Tunísia é um caso que eu olho e falo assim, eu chamo de Gana do norte africano, que tem história, tem time, tem peso, mas não entrega. Sempre alguma coisa acontece que ela, na hora H, não faz o que deveria fazer. E a gente até citou algumas vezes em todos os podcasts o caso do Hannibal Mejica, né, que é um grande jogador, assim, a grande esperança da Tunísia. Ficou de fora na CAN desse ano porque queria ganhar espaço no United. Acabou que ele saiu do United no meio da CAN, foi pro Sevilla e agora joga no Burnley.
está conseguindo destacar na Championship e voltou para a seleção, né, nessa reta final. Ele tinha ficado de fora das primeiras convocações. Nessas últimas 2 janelas, ele esteve com a seleção da Tunísia. É uma boa notícia, só que, né, faltou os resultados, a Tunísia não conseguiu render quase por muito pouco. Se não fosse esses gols no finais, em tantos jogos que a gente falou, contra Madagascar, até mesmo no jogo contra a Gâmbia, se eu não me engano, no primeiro turno, a situação da zaga de Cartago poderiam ser diferentes. Vamos passar para o grupo B. No grupo B, tinha gente que achava que Marrocos, por já ter a vaga garantida, ia só testar e tudo mais, e eles deram a resposta que precisavam depois do vexame. Para eles, o vexame que foi a última cana, que acabaram caindo logo de cara no mata-mata. Passaram com 100% de aproveitamento, 18 pontos. Gabão está de volta a CAN com 10 pontos. E aí, fora ficou Lesoto e a República Centro-Africana. A República Centro-Africana, até conversei com o Luiz Fernando, a gente falou que ficou com uma decepção, porque eles poderiam ter chegado na última rodada fazendo um confronto direto. Só que eles acabaram, depois de serem goleados pelo Marrocos, que não é nenhum resultado absurdo, demitindo o treinador, o Raul Savoy. O Raul Savoy disse que soube da demissão pelas redes sociais, meteu o pau na federação, e aí, quando poderiam chegar vivos na última rodada, já que o Marrocos fez 5-1 no Gabão, perderam para o Lesoto. Aí isso garantiu a vaga do Gabão. E na última rodada teve Gabão e República Centro-Africana, Gabão venceu por 1-0, e o Marrocos fechou com 7-0. Dos 6 jogos, 5 goleadas do Marrocos. O Brahim Dias jogando demais, mostrando valer que a escolha que ele fez foi a certa mesmo do Marrocos. E o Gabão, acho que é legal. O pessoal que gosta do Aubameyang vai poder ver ele mais uma CAN agora, né, que aparentemente ele voltou para ficar nesse aposenta e não aposenta da seleção que ele sempre faz. Enfim, como que você vê esse grupo B, que tinha uma vaga em jogo e essa vaga foi pro Gabão? Bom, o Marrocos nem preciso falar, né? O Marrocos vai jogar em casa, é a oportunidade de ganhar um título que não vem há muito tempo. Se não me engano, o Marrocos está quase, salvo engano, 30, 40 anos sem título de CAN. É o africano com a melhor campanha na história das Copas. Acho que a campanha de 2022 ninguém vai esquecer do que o Marrocos fez, né? Batendo de frente com a Espanha, saindo-se bem no seu grupo. Eu acredito que o Marrocos é o grande favorito para conquistar a competição, pelo fato de simplesmente jogar em casa. Acho que vai ser um incentivo maior. A escolha de trazer o Brahim Dias e a manutenção do trabalho do Walid Regragui é um fator que classifica a seleção, que coloca a seleção como uma das favoritas ao título. Para mim, é a principal favorita, tá? E o trabalho, cara, do Walid Regragui, eu acho que, eu falei isso em 2022, que deveria ser o novo patamar das seleções africanas. Não basta se classificar para a Copa, você tem que chegar e disputar para valer, chegar nas fases finais, não é simplesmente classificar e torcer por umas oitavas de final. Mas no caso da CAN é completamente diferente, né? O Marrocos ali já não vem... Ele vem batendo na trave, aí às vezes cai nas oitavas, cai nas quartas, aí fica sempre naquele quase e tal. Mas eu acredito que dessa vez, até porque já vem de bons resultados, se eu não me engano, venceu o Brasil recentemente também. É uma seleção bastante forte, é uma seleção bastante bem estruturada, com bons jogadores, né? Nós temos se eu não me engano, o Amrabat está ali, se eu não me engano, ali ainda está jogando, tal, que é um bom jogador. Temos o Bono no gol, que para mim é um dos melhores goleiros da atualidade, tá? E assim, como eu falei, é uma das principais favoritas. O Gabão, cara, a gente precisa lembrar que o Gabão passou recentemente por um golpe militar, né? Que derrubou a família Bongo do poder mais de 50 anos. E o Aubameyang era muito próximo deles, era muito próximo da família Bongo. Então temia-se que o Aubameyang não quisesse mais jogar por conta dessa relação e poderia ser um dos caçados, entre aspas, pelo país. Mas ao que parece que passou, já todo mundo deu um perdão ali, porque o Aubameyang é talvez o principal nome do futebol gabonês da história, acho que é o maior jogador gabonês de todos os tempos. Eu acho que, pelo fato, se eu não me engano, o Gabão não tem título de CAN, então a gente precisa sempre colocar isso, né? Então, valeu, porque de cabeça eu não lembro, são tantas seleções campeãs que eu fico confuso. Por exemplo, Gabão não tem, mas, por exemplo, Zâmbia tem. Então você já tem que... Zâmbia tem, ali você tem que estar esperto, né? Mas o Gabão não tem, então posso dizer tranquilamente que ele é o maior jogador da história do Gabão, pelos feitos dele fora do país, principalmente, né? Não é o caso, eu vou explicar mais tarde porque dessa distinção. Mas eu acredito que das duas seleções, cara, eu acho que como eu falei, o Marrocos é o favorito, o Gabão vai mais para ver o que dá para fazer. Acho que só pelo fato do Gabão voltar a se classificar para uma CAN, já vale muito a pena, dado o momento político do país. Então, na mesma situação do Sudão, é um alívio, um alento para a população em geral em relação ao que acontece no país, né? Então, o país está um pouco estável, mas mesmo assim, fez o seu dever de casa e conseguiu se classificar. Tudo bem que as outras duas seleções não eram tão... Assim, ok, a República Centro-Africana decepcionou, mas Lesoto, cara, Lesoto é mais ali, tá ali, né?
tá ali, vamos lá, tal, né? Não representa tanto perigo. Mas a República Centro-Africana talvez pudesse ser uma decepção, e eu acredito que a classificação para a República Centro-Africana soaria mais épica, pelo contexto do país. A gente está falando um dos países mais pobres dentro do continente africano, um país extremamente difícil, assim, envolto em conflitos, mas não conseguiu colocar o time em campo para conseguir conquistar essa vaga. Fica para uma próxima, mas é uma seleção que a gente deve ficar de olho também, talvez para a CAN 2027, CAN 2029, acho que deve conseguir uma vaga sim para a próxima CAN. Mas Gabão, e assim, para fechar minha fala, espero que não venham mais com aquela fake news do jogador que nasceu, né? Sempre teve isso, é uma coisa que eu odeio, cara, quando falo em CAN. Ninguém aguenta mais, cara. Tem uma página recentemente que postou, mano, acho que eu lembro do nome da página, Sala 12, ela postou. Cara, eu fiquei tão bravo que eu fui atrás de todas as notícias que desmentiam. Achei o comunicado da Federação Gabonesa de Futebol dizendo que a CAF analisou a situação, não foi encontrado nada, é uma mentira. Inclusive, o cara que foi acusado, né, continua jogando hoje profissionalmente, né? Tem que ver se ele vai jogar também, esqueci o nome dele, será convocado a CAN. Mas acho que vamos ver a primeira CAN que não temos essa fake news sendo espalhada aí, porque de uma certa forma tentam colocar o futebol africano como algo de piada, algo, não tem seriedade, não é bem assim que a gente é. Pois é, tenta jogar para baixo, né? Nessa última CAN foi incrível porque veio essa fake news com o Gabão nem classificado para CAN, né? Isso foi mais surreal. O Gabão não estava nem na CAN e a notícia surgiu. O Lesotho continua surgindo. Exato. O Lesotho só fica o destaque que foi a única seleção que não tomou 2 goleadas de Marrocos, né? Porque teve aquele jogo que o Lesotho segurou o Marrocos e perdeu só por 1-0 com o gol do Brahim Dias aos 48 do segundo tempo. Então, por pouco, o Lesotho não roubou um pontinho do Marrocos. Fica esse destaque, o Lesotho na CAN tá eliminado, mas vale lembrar que na CHAN, que é a disputa interna, né, só com os jogadores locais, o Lesotho passou para a fase final das eliminatórias. Talvez a gente tenha o Lesotho na CHAN. Esse é assunto para outro podcast. E a República Centro-Africana fica um pouco da decepção, porque foi uma seleção que bateu na trave. Literalmente na trave na última edição, porque foi eliminado por Angola e Gana nas últimas rodadas. E aí nunca fui, e tem um cara que joga muita bola, que é o Luiz Mafutá, que é um exímio jogador, né? Se você vê o jogo da República Centro-Africana, você vê que ele conduz essa seleção, é um cara que merece uma sorte maior. Vamos agora passar para o Grupo C. O Grupo C tem uma seleção que você já trouxe aqui de destaque, que é o Egito, mas tem também uma das maiores surpresas dessa eliminatória, que foi a classificação da Botsuana. Então, o Egito terminou com 14 pontos, a Botsuana veio na segunda colocação com 8, em terceira a Mauritânia com 7, Cabo Verde veio na última colocação em quarto. Nessas últimas rodadas tivemos empates 1-1 Botsuana e Mauritânia, Cabo Verde e Egito, e aí na última rodada a Botsuana em Cairo segurou o empate 1-1, a Mauritânia venceu por 1-0 Cabo Verde, mas não adiantou, já que as zebras conseguiram um resultado fora de casa. César, fica o destaque também, você falou já do Egito, né? Uma seleção muito forte, o Salah fazendo uma das melhores temporadas da sua carreira, tem que ver como ele vai chegar no ano que vem, aonde ele vai estar no ano que vem, né? Já que o contrato dele com o Liverpool se encerra no final dessa temporada, mas ninguém esperava a Botsuana, porque você tinha um grupo com Cabo Verde e Mauritânia, 2 seleções que foram sensações na última Copa Africana de Nações, né? Cabo Verde chegou até as quartas, Mauritânia até as oitavas, se enfrentaram inclusive nas oitavas de final. E a Botsuana foi lá. A gente já tinha falado que o nome... Lembra no passado o Luiz Fernando falando aqui que o nome de Diego Gomes da Rosa, que é um treinador que tinha feito alguns trabalhos no futebol da Tanzânia, era um nome muito interessante para ficar de olho. E esse trabalho rendeu a Botsuana, para mim, sem dúvida, umas grandes surpresas, né? Vai apenas para a sua segunda participação em CAN. Aquilo que você falou, né? Um país está numa CAN é algo diferente. E a Botsuana, com certeza, tá sentindo esse sabor diferente com essa classificação. Cara, Botsuana pra mim foi pra mim é a grande surpresa desse grupo, cara, acho que até das eliminatórias em geral, porque eu não esperava, eu apostava que daria Egito e Cabo Verde que já vem fazendo umas boas cans há pelo menos 2, 3 cans já, né, é um time interessante de se estudar, de se ver jogar e tal, e eu olhei o grupo assim, pô, tem 3 times que participaram na última CAN, nas últimas CANs. Não tem como o Botsuana ganhar. Do nada vai lá Botsuana e tasca lá a classificação. Cara, é um time que eu admito que eu não conheço muito, eu vou ser bem sincero, não vou chegar assim, eu sou o supetão todo do futebol africano, se eu não fosse muito pelo trabalho que o Luiz faz, né, no África Mamba, eu saberia bem menos do que sei de Botsuana. É uma seleção que, assim, eu olho assim... Cara, pode ser candidato a ser a zebra, né? Já que são zebras, né? É candidato a ser a zebra na próxima CAN. O que eu posso dizer?
é uma seleção que pode criar dificuldades, é uma seleção que pode ser um empecilho para seleções grandes, assim como outras seleções foram, as seleções de menor porte que causaram problemas. Eu acho que o Cabo Verde era uma seleção difícil de se bater, a Guiné Equatorial também causou problemas. Eu lembro na última CAN, eles empataram, se não me engano, com a Nigéria, e eu fiquei muito irritado com a Nigéria, porque a Nigéria não tá jogando nada, não sei o que mais, mas o futebol africano tem esse porém, não é quer dizer que você é uma seleção grande que você vai passar o trator em todas ali. Às vezes tem uma geração boa vindo de Botsuana, que é uma geração interessante de se assistir, e que corrobora o bom momento de Botsuana, né? Vale lembrar que Botsuana também ganhou medalha olímpica recentemente no atletismo. Então, assim, o país está numa euforia, assim, de bons resultados esportivos. Então, isso pode levar ao aumento de investimento em esportes, fortalecimento da própria liga, trazer bons jogadores. A seleção de Botsuana é uma das principais seleções da África Austral, que é uma região pouco conhecida pelo futebol. Se você tirar, basicamente, a África do Sul, você não tem muita notícias sobre as seleções, talvez Angola ali, é claro, Angola também, mas fora isso não tem muita seleção que você olha assim, beleza, pode ser uma forte candidata ao título. Não estou colocando o Botsuana como uma forte candidata ao título, mas colocando como uma possível surpresa do campeonato. Acho que dentre as seleções menores, acho que ela pode ser a grande candidata. O Egito, cara, o Egito é o seguinte, o Egito, ele tem uma base muito forte da seleção, né? Muitos jogadores jogam no Al-Ahly, jogam no Zamalek, que são dois dos principais clubes do Egito, não só do Egito, mas todo o continente africano. Mas o Egito vem pecando na questão de técnica. O Egito tem uma boa seleção, mas falta uma questão de tática. O Egito precisa ser mais ofensivo. Eu lembro do Egito na CAN, é sempre aquele Egito mais defensivo, é um Egito que, principalmente na CAN 2021, que me marcou muito, porque o Egito era aquela coisa, tem o Salah lá, jogando o melhor futebol do mundo, assim, craque. Pra mim é o candidato a bola de ouro 24-25, na minha opinião. Não vejo outro jogador jogando mais do que ele. Mas a seleção é muito travada, é muita bola nele, não existe triangulação, não existe penetração na área, não existe poucas jogadas, tal. Recentemente discute-se, né, a questão que eu coloco em relação ao Salah. O que o Salah mais anseia na vida é ganhar um título com o Egito. O Salah trocaria todos os títulos que ele tem pelo Liverpool por um título pela seleção. A gente tá falando da maior campeão da CAN, com 7 títulos, inclusive tô com a camisa deles aqui. É a única seleção que conseguiu um tricampeonato de CAN, ou seja, em 2006, 2010, 2008, 2010, a geração da Abutrika, do Essam El Hadari, e tanto por conta do Essam El Hadari, existe aquela regra no Egito, que todos os times egípcios só podem ter goleiros egípcios, não podem ter goleiros estrangeiros, tanto que isso coloca na seleção, que 2 dos melhores goleiros, na minha visão, do continente africano, são de lá, que é o Mohamed El Shenawi, goleiro do Al-Ahly, tricampeão da Champions africana, né? E tem o Gabaski, que era o reserva dele, que atuou na CAN 2021 quando o El Shenawi se lesionou, e foi um monstro nas cobranças de pênalti. O cara pegou pênalti pra cacete, cara. O cara era bom pra caramba. Levou o Egito pra final naquela vez. Levou, exatamente. Então, assim, as pessoas desconhecem muito, porque quando eu falei assim, olha, eu acho o Salah o melhor jogador da história do Egito. Assim, mais habilidoso, assim, concordo. Mas o maior, ainda não acho, porque faltam títulos pela seleção egípcia. E as pessoas assim, pô, que absurdo, como assim, não sei o que mais. Teve gente aí que vem aquela visão eurocêntrica que o brasileiro tem em relação ao futebol africano, que ele acaba sendo o europeu. Vi gente comentando que o que o Salah faz pelo Liverpool é maior do que qualquer jogador fez pelo Egito. Falei, gente, por favor, se você vai aplicar isso pro Brasil, você é expulso do debate, não tem comparação, né? Quando eu digo que o Salah não é o maior jogador egípcio, é porque nós temos a Abutrika, nós temos um Zidane, nós temos Ahmed Regazi, você tem jogadores, o próprio Essam El Hadari. Tudo bem que o Salah levou o Egito a uma Copa do Mundo há quase 30 anos depois, que é um fato assim incrível, porque aquela geração de ouro do Egito não conseguiu fazer isso, né? Muito pouco, mas é mais uma questão de você ver que, como eu falo, você tem uma seleção forte, você pode ter uma seleção forte na CAN, mas que não vai bem em Copa. Acontece, é comum, não quer dizer necessariamente que o cara que ganha a CAN vai pra Copa. É bem comum isso acontecer. Inclusive, aquele jogo Brasil 4-3 contra o Egito pela Copa das Confederações de 2009 é um grande jogo para ver como a seleção do Egito era boa, né? Principalmente comandada pelo Abutrika. Se você pegar os highlights do Abutrika, cara, era basicamente uma disputa entre Kaká e Abutrika, que é a melhor no campo, né? Então o Egito, assim, é favorito, é claro, não tem comparação, mas eu preciso ver, assim, como é que vai se comportar, principalmente no mata-mata. Eu sei que o Egito vai passar de fase, isso não tem dúvida disso. Mas como é que vai se comportar no mata-mata? Será que ele vai pra cima? Será que vai ficar recuado? Será que vai ficar
vai para cima? Será que vai ficar esperando por uma bola? Né? Então, assim, é uma seleção que a gente precisa ver ali como é que será. Então, o Egito, assim, para mim, sempre será favorito, ele sempre entra como favorito, mas o que pega para mim é a questão técnica. Quem é o técnico, o que ele vai fazer, como é que ele vai propor, será que vai haver mudanças? E também a própria Federação Egípcia, ela tá um pouco... Assim, nós temos salário e nós vamos ganhar. Não, nem sempre é assim. Eles têm um excelente time. Acho que é a seleção que mais aproveita o futebol de clubes africanos ao seu favor, né? Então, acho que poucas seleções conseguem fazer isso, tão bem quanto o Egito, mas mesmo assim isso não está resultando em títulos. Então, a gente está indo para quase 15, 16 anos sem títulos egípcios na CAN, né? Não, 14 agora, né? Que o último foi em 2010. Então, vamos ver, talvez pelo fato de também ser um norte-africano, facilitar a questão de distância, porque a gente precisa lembrar que o continente africano é um continente grande, então um país de clima próximo e tal. Então, vamos ver como é que o Egito se sairá na próxima CAN, mas com certeza os favoritos nessa questão, mas acho que também Botsuana não pode deixar de ser mencionado como uma grande, para mim, acho que é mais surpresa do que a classificação de Comores, pra você ter uma ideia, para mim, pelo que eu não esperava, nenhuma hipótese alguma, Botsuana em segundo lugar, impossível, ou até mesmo segurando o resultado contra o poderoso Egito. Pois é, eu também, para mim Botsuana total, mais que Comores, mais que as outras seleções que a gente vai até citar, porque Comores, por exemplo, você falou, é um projeto que a gente já vem acompanhando há algum tempo, né, a Botsuana ainda não, o Didier chegou lá faz um ano, né? Então ainda é um processo que está começando. E você falou do Salah ter essa frustração, esse peso de não ter ganho um título pelo Egito, é só você lembrar a expressão dele quando perdeu a final para Senegal. A expressão dele quando ele não conseguiu ir para a Copa 100% em 2018, pelo que aconteceu na final da Champions League. Né? Tem muita coisa aí que envolve. Então você percebe que esse peso... Você falou aí dos títulos em sequência do Egito na CAN, é só você lembrar a idade que o Salah tinha. O Salah cresceu vendo essa geração de ouro do Egito, né? Com a Butrique e tudo mais. Ele cresceu vendo isso. Então, ele quer fazer o que os caras faziam. Pra ele colocar e falar, pô, eu tô no mesmo patamar que esses caras, e é isso. Vamos agora, então... Opa, não. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, cara, a importância da CAN pra nós é como se fosse uma Copa do Mundo pra gente. Tipo, o pessoal vê aqui na América do Sul, Copa América, aquela coisa toda, é um tiratema entre Brasil e Argentina, não dá tanto valor. Aí você tem a Copa Ouro, que é um tiratema Estados Unidos, México. Aí talvez que possa ter uma competição, talvez seja as competições dos velhos continentes, Eurocopa, Copa da Ásia, tal. Tudo bem, sei que Copa América não é sempre Brasil e Argentina, tá? Mas eu quis dizer um modo de dizer que são as principais seleções. A CAN, pra gente, é como se fosse a Copa do Mundo, é a quantidade real de título mesmo. Tanto que as seleções, às vezes, elas colocam as estrelas, o número de títulos conquistados na CAN nos seus escudos. Gana faz isso, Marrocos faz isso, outra seleção, Argélia faz isso, o próprio Egito faz isso. E os caras vêm assim, não, CAN não é a mesma coisa, tanto que tem sempre aquela discussão, né? Eu lembro de uma matéria escrita, eu não vou citar o nome do jornalista, porque eu não quero ter problema com ele, mas o cara fala assim que o Salah vai trocar a chuteira de ouro por um título de CAN. Óbvio que ele vai trocar. O que é um título de chuteira de ouro? Pede um título egípcio, um título com a sua seleção, com o seu povo, né? Então, o pessoal discorda dessa ideia, mas assim, gente, para nós é como se fosse... a disputa de, sim, você ser o melhor do norte-africano, ser o melhor da África subsaariana, ser o melhor do seu continente, você bater o seu rival ali, sabe? Não tem coisa melhor pra gente. Então, já que título de Copa do Mundo é um pouco mais difícil, que você vai pegar a seleção graúda, você vai pegar a França, você vai pegar a Espanha, você vai pegar Brasil, Argentina, né, que são seleções que estão sempre ali, né, que a Copa do Mundo é o principal objetivo. Cara, a CAN pra gente é a nossa Copa do Mundo, assim, é o que vale muito pra gente. Exato. Até mesmo você pega a COSAFA, como a Angola tratou o título do sul-africano esse ano, mesmo que sejam seleções alternativas, né, tem muito valor. Né? E eu não falei antes, mas o Chidozi falou outras vezes, a gente, pra quem não conhece, o Chidozi é nigeriano, e a gente vai falar da Nigéria agora. Chegamos no grupo D, chegamos aí, com Nigéria foi a líder com 11 pontos, mas um grupo que foi muito embolado. Benin terminou a segunda colocação com 8, conseguiu essa vaga, mais uma seleção que retorna. A Ruanda ficou na terceira colocação com 8, a Líbia ficou na última colocação com 5 pontos. A gente terminou nas últimas rodadas. Líbia venceu a Ruanda fora de casa por 1-0, Benin segurou o empate 1-1 com a Nigéria. Na verdade, Benin venceu o jogo, a Nigéria conseguiu o empate na reta final com o Osimhen. Esse resultado, vamos dizer, adiou a classificação do Benin. Né? A Nigéria já chegou classificada com a derrota da Ruanda. E aí, no último jogo de virada, a Ruanda venceu a Nigéria por 2-1, só que Benin e Líbia empataram em 0-0, Benin conseguiu segurar o resultado, a Ruanda ficou de fora. Tirozi, o que você viu da Nigéria, né? Até se você pegar aí então, esse Ayá já explica muita coisa, mas eu lembro que muita gente falou daquele caso do aeroporto,
que foi uma bobeira que a Líbia fez, porque a Líbia era uma seleção com qualidade. Isso aqui se mostra. Se por algum acaso a Líbia vencesse aquele jogo, ia terminar todo mundo com 8 pontos. No fim das contas. E o que você viu do grupo da Nigéria? Enfim, a Nigéria, que querendo ou não, foi para a final, mas logo depois perdeu o Peseiro, e parece que até agora não se encontrou depois que o Peseiro foi embora. Né? O Peseiro chegou pressionado na CAN, conseguiu fazer uma CAN ok, chegou até a decisão, perdeu a final e depois foi embora e derreteu. Já passou por 3 treinadores, já foi uma loucura. Não conseguiu se encontrar, mesmo se classificou. E também Benin, que conseguiu vencer essa batalha pela segunda vaga, que a gente já previa, né? Que era uma batalha muito equilibrada entre Benin, Ruanda e Líbia. Qualquer uma das seleções podia se classificar e Benin conseguiu essa classificação. Sim, no grupo da Nigéria, cara, a Nigéria, assim, não vou deixar ela por último, até porque senão vou falar muito dela. Vale lembrar que o Benin tem como comandante Gernot Rohr, que era o ex-treinador da Nigéria, então um cara que conhece muito de futebol, é um cara que eu tenho respeito pelo trabalho dele, apesar de não ter ganhado títulos pela Nigéria. Ele foi 3º colocado na CAN 2019, levou a Nigéria a uma Copa do Mundo novamente, né? Manteve a sequência, né? Que a Nigéria vinha de 2010, 2014, 2018, foi inclusive a última participação da Nigéria em Copas, inclusive teve chance de eliminar a Argentina em 2018, né, na fase de grupos. Então o Gernot Rohr é um cara que conhece muito do futebol africano e fez um excelente trabalho com o Benin. Benin tá de volta também a CAN com excelente trabalho. A Líbia, cara, é uma questão muito interessante, porque a Líbia não precisava fazer aquilo. Eu quero entender também por que a Líbia fez isso, porque não faz o menor sentido. Líbia tinha a chance de classificar, mas se tentou se aproveitar da situação no país, a gente precisa lembrar novamente. Acho que é o 3º país que a gente fala que está em situação complicada, né? A gente falou do Gabão, a gente falou do Sudão, agora a gente está falando da Líbia, né? Líbia que tem uma disputa entre o governo de Trípoli, o governo de Benghazi, que é, então, o governo central, contra o Khalifa Haftar, e mesmo assim a Líbia fez uma campanha decente até, a Líbia estava melhorando, a Líbia estava se reestruturando, mas mesmo assim optou por coisas que, para mim, não justificariam a classificação dela. Se a Líbia se classificasse, seria um traje ao futebol africano como um todo, além de colocar a imagem de futebol africano como algo jocoso, algo sem valor, ou algo mapeado, que não poderia acontecer, tá? Então, assim, aquela situação de deixar os jogadores nigerianos 12 horas no aeroporto, sem nada, tal, e eles alegando que era vingança, porque a Nigéria fez, que na verdade a delegação líbia pousou no lugar errado, o lugar do jogo estava marcado por outro estado, eles pousaram em outro estado, tá? E mesmo assim, acredito que a Líbia ainda possa ter uma chance se eles se levarem a sério, né? Se levarem a sério os jogos, se podem classificar para uma próxima CAN, a de 2027, né? Mas, no geral, assim, foi um grupo bastante difícil. Até acho que a Nigéria, né? A Nigéria poderia ter jogado mais, sim, a Nigéria tem muito mais time do que essas seleções. A Nigéria é uma das seleções mais internacionalizadas, vamos dizer assim. A gente tá falando de uma seleção que tem Victor Osimhen, que é um principal atacante, um dos principais camisas 9 da Europa atualmente. A gente tá falando de uma seleção que tem o Ademola Lookman, que é o cara que fez o hat-trick numa final de competição europeia, algo raro de se acontecer. Inclusive, na votação da bola de ouro, o jornalista nigeriano colocou o Lookman na frente do Vinícius Júnior. Eu falei, tá correto, porque quem fez hat-trick foi o Lookman, não foi o Vinícius Júnior, então tá correta a classificação dele, né, justíssima. Mas, no geral, parece que a Nigéria sempre ela tem um time estável, acho que é o time que manteve da CAN, mas a Federação Nigeriana é uma bagunça. Então, o Peseiro não ter ficado, eu fiquei irritado, porque o Peseiro finalmente é um dos poucos caras que estavam fazendo um trabalho sério. E provavelmente eles contratariam outro treinador alemão, mas por conta da documentação, até agora não sei se oficializou, colocaram o Augustin Eguavoen, que foi comandante da seleção nigeriana na CAN de 2021, como atual treinador. Eu gosto do trabalho do Eguavoen, ele é um bom treinador, ele fez uma boa CAN, fase de grupos na CAN 2021, inclusive vencendo o Egito, mas acabou pecando na hora no jogo contra a Tunísia, que entraram muito de salto alto, e acabaram perdendo o jogo. Então, assim, a Nigéria, para mim, eu vou ser bem sincero, não espero o título. Sendo bem sincero, não espero o título da Nigéria da CAN, porque a gente não sabe qual que é o projeto técnico que será colocado. A Nigéria tem bons jogadores, mas falta organização tática. O mesmo problema do Egito. Tem bons jogadores, mas você falta uma clareza tática para mim. Não consigo olhar a Nigéria e falar assim, pô, a Nigéria joga desse jeito. Tem uma boa zaga, tem o William Troost-Ekong, você tem um Abili no gol, bom goleiro. Finalmente a Nigéria tem um goleiro bom.
Acho que é o melhor goleiro desde o Eneyama, em 2014. Eneyama, para mim, é o grande goleiro da seleção nigeriana. O melhor goleiro que eu já vi. Mas ainda é um time consistente ainda. Mas o problema é que ele precisa ser ajustado tecnicamente e não vejo... Mesmo com o Egoven, assim, eu olho e falo assim... Não sei, cara, eu acho que não vai. Mas vamos ver o que acontece. Mas título, por mim, eu não espero. É uma das favoritas? Mas vou falar assim, título, assim, eu fico... Talvez não role em 2025, sendo bem sincero, por culpa da própria federação que não consegue organizar o mínimo do futebol. E assim, a gente tá falando de país que é muito curioso, né? Que a Nigéria, das várias seleções, que tem uma seleção um futebol de seleções muito forte, mas o futebol de clubes não é tão forte. Né? A Nigéria só tem um time campeão da Champions africana, que é o Enyimba. Então, a Nigéria, Gana, Costa do Marfim, Camarões, são essas grandes seleções que têm um futebol de clubes muito pobre, mas tem um futebol de seleções muito forte. Acho que as únicas seleções que têm um futebol de clubes e um futebol de seleções relativamente equilibrados e fortes, talvez seja Egito, Tunísia e Marrocos, as seleções do norte africano, tá? Mas já vamos ver o que a Nigéria pode aprontar. Mas eu sempre fico cauteloso com a Nigéria, cara, porque na hora que você acha que vai, não vai. Sempre é assim. Então, vamos ver o que a Nigéria poderá fazer na próxima CAN. Mas assim, Benin é uma surpresa também, é claro, como eu falei anteriormente. E a gente tem que ficar de olho nessa seleção também, porque o Gernot Rohr sabe os caminhos ali, ele não é bobo nem nada. Pode ser também uma seleção que possa aprontar para cima de Goma Grande na próxima CAN. E tem a questão da Nigéria, que é daqui a um ano só a CAN. Então, vai saber se o governo ainda vai estar no comando, se vai passar mais 3 treinadores por lá. A gente não sabe que a federação querendo pode aprontar no meio de tudo isso. Vamos passar por aí uma das favoritas, né, que também jogou um futebol que estava sendo cobrado até pela fraca campanha na CAN, que foi a Argélia. A Argélia passou na primeira colocação com 16 pontos, né, só empatou um jogo. A Guiné Equatorial, que também deu uma reação muito boa depois de toda aquela polêmica no Nissué, né, conseguiu a classificação com 8 pontos. Togo, para quem vive de 2006, ficou devendo. Para quem vive de realidade, só foi Togo, terminou na terceira colocação com 5, e a Libéria ficou na última colocação com 4, conseguiu ainda roubar uns pontinhos, uma vitória, inclusive, contra o Togo na quinta rodada. Tava todo mundo esperando que o Togo pudesse vencer esse jogo para levar uma disputa direta contra a Guiné Equatorial na última rodada. Não aconteceu. Aí no jogo já classificado, Guiné Equatorial e Argélia empataram em 0-0. E aí na última rodada, a Libéria saiu na frente, mas a Argélia ganhou de 5-1. E Togo até venceu a Guiné Equatorial por 3-0 em Lomé, mas não adiantou nada esse resultado. Ginuzi, o que você vê aí dessa classificação da Argélia? Você acha que com o Petkovic, o Luiz Fernando, ele queimou uma língua bonita, porque ele falou: eu não vejo o Petkovic chegando até a CAN, eu não vejo ele fazendo uma grande campanha eliminatórias. Foi totalmente inverso. Teve o dia que simplesmente a gente matou o Togo, né, porque o Togo saiu ganhando da Argélia numa rodada, ele mandou pra mim, daí depois a Argélia ganhou de 5-1 esse jogo. Enfim, como que você viu a classificação da Argélia? Você acha que ela mostrou aquele futebol que muita gente ficou na bronca depois da última CAN, essa renovação que a gente tanto falou, e também a Guiné Equatorial conseguindo dar a volta por cima em relação à crise que passou, né? Com todo o caso do Linsué depois lá nas eliminatórias da Copa. Bom, eu acredito que esse grupo acho que não teve surpresa, vamos dizer assim. Acho que os dois favoritos classificaram. A Argélia mostrando um poder de renovação muito grande, e acho que essas seleções do norte africano têm uma possibilidade de recuperar, buscar renovação mais rápida do que as seleções da África subsaariana, até porque nós temos uma grande diáspora de argelinos e marroquinos na França, né, considerados os dois países, França, e de marroquinos principalmente na Espanha e na Holanda, né? Então não é incomum se encontrar jogadores de ascendência marroquina jogando pela seleção espanhola, com o caso do Lamine Yamal e do próprio Brahim Dias, que estava jogando, mas optou por jogar para o Marrocos. No caso da Argélia, cara, é uma surpresa muito boa. Eu não esperava uma renovação tão rápida assim, tendo em vista que a última CAN foi uma campanha... Eu sempre confundo, cara, não sei se é 2021 ou 2023, eu sempre confundo, mas tem uma campanha recente da Argélia que a Argélia ficou em último no grupo, se não me engano, ela foi... Foram as duas últimas, na verdade. As duas últimas, né? Então... Tudo ruins. Então, pavoroso, cara. E assim, é uma geração na época mais envelhecida, era a geração do Belmadi, que eu acho um grande treinador, acho muito bom treinador, mas não classificou para a última Copa, até aquela imagem clássica do Belmadi ajoelhado, com as mãos na cabeça, e no fundo jogadores de Camarões comemorando a classificação à Copa. Então acho que já tinha dado o que tinha que dar, renovaram, buscaram treinador europeu, mas é uma seleção forte, e sim, como posso falar também,
pelo futebol apresentado, me convenceu e se coloca assim como uma das favoritas ao título. Assim, quando eu digo favoritas ao título, é óbvio que você falar qualquer seleção que foi campeão, qualquer seleção que foi a Copa é favorita, mas entre as favoritas tem os favoritos. Então, para mim, Marrocos, Argélia, são duas seleções que a gente tem que ficar muito de olho. Eu não duvido que haja uma semifinal, que elas se encontrem numa quartas ou semi ou final, porque são duas seleções que estão com um veneno assim para ganhar, que precisam ganhar, para se colocarem, para se retomarem se colocarem como as principais seleções, tá? E ambas têm uma disputa política ali muito ferrenha. Marrocos e Argélia se odeiam ali por diversas questões. No caso da Guiné Equatorial, a Guiné, cara, é uma seleção que é muito interessante para mim, né? Vale lembrar que Guiné Equatorial é a única seleção que se fala espanhol, tá? Inclusive o apelido dela é La Roja, que é o único país que fala espanhol no continente africano, vale lembrar disso. É uma seleção decente, é uma seleção que faz boas campanhas ali, ela é uma seleção encardida, não é fácil de ganhar, tá? Então acredito que ela vai fazer mais do mesmo ali, né? Tem aquela imagem quando Emílio Insui perde o pênalti, o treinador faz aquela cara que virou meme, não sei se você lembra, mas que uma coisa assim, tipo, meu Deus, ele perdeu o pênalti que a gente precisava bater contra o Mali, se não me engano, na última CAN, mas tem feito um trabalho muito bom. Foi contra a Guiné, né? Contra a Guiné, então. Você vê que eu me confundo também, então. Mas, no geral, cara, uma seleção bastante razoável, uma seleção decente, uma seleção que tem dado o futebol apresentável e tem se mostrado cada vez mais consistente. Então, eu não duvido. Eu acredito que já esteja também próximo à classificação a uma Copa do Mundo, com o número de seleções que aumentaram. Então, pode ficar ali uma seleção grande fora, mas acho que das seleções médias, acho que a Guiné Equatorial tem feito um excelente trabalho. Essa consistência de ir às CANs tem dado uma encorpada na seleção, que a seleção se torna cada vez menos desinibida em praticar o futebol melhor, em ser menos... como dizer assim, menos medrosa ao enfrentar seleções grandes. Então, fico feliz pela classificação das duas, é claro, não é um grupo que não tinha muita... não era difícil de apontar o favoritismo da Argélia, mas acho que também não era difícil de apontar o favoritismo da Guiné Equatorial para a sua classificação. A não ser que você vivesse em 2006 e ainda achasse que o Togo jogava aquela bola que jogou na época do maior. Aquilo foi um ponto... Cara, o Togo, cara, meu Deus, o Togo lembra da minha infância, assim, eu teve umas comemorações mais legais que eu já vi em Copas, de um gol, assim, eu lembro, foi do Togo, mas o Togo, desde 2006, cara... Só decaiu, cara, não tem... e assim, não é que faltam jogadores togoleses nos campeonatos europeus, mas assim, acho que desde a Adebayor eu não consigo lembrar de um cara togolês tão bom, assim, com tanto destaque, assim, parece que Togo, eu não sei o que acontece lá. Eu fiquei falando de Argélia e Guiné Equatorial, você me fez esquecer de Togo, porque nem Togo nem lembro, cara. Togo, assim, tá lá mesmo em 2006, cara. Não saiu de lá, assim, você não vê uma campanha forte pra CAN, você não vê uma campanha forte pra Copa do Mundo, nada, cara. Parece que os caras aprenderam a jogar bola, é surreal, cara. Me lembra muito o Paraguai, pós-Cabanhas e Roque Santa Cruz, que, assim, decaiu num nível que só tá voltando agora, mas o Togo, cara, é impressionante como a seleção togolesa ainda não se recuperou ainda, né? Então, não sei se precisa de uma reforma dentro da federação, eu não sei se eles precisam começar a buscar também jogadores da diáspora togolesa, que podem estar em outros países francófonos, podem estar na França, Suíça, jogando por outras seleções, e tentar reformular isso. Acho que é o caminho para a seleção togolesa para poder recuperar o seu status e voltar a participar de competições de grande porte, né? Porque Comores fez isso, Senegal fez isso, Marrocos fez isso, a Argélia está fazendo isso. Então acho que está na hora do Togo também pensar nisso, caso queiram voltar ao grande palco do futebol africano. Pois é, ficar de olho. O Togo, que ao menos, para dar uma colher de chá, até lembro que quando a gente gravou falando sobre eliminatórias da Tchan, eles falaram que tinha a questão que precisava dessa classificação, né, e passou por Benin. Vamos ver se vai conseguir essa vaga de fato agora na segunda perna nesse mês de dezembro. Vamos passar para o Grupo F. O Grupo F tem muito o que falar, né? O Grupo F a gente teve a classificação do Sudão, a classificação da Angola, a eliminação de Gana e Níger, que fez uma data FIFA espetacular. Por muito pouco, o Níger não pega essa segunda vaga. Então vamos passar lá. O Sudão só precisava de um empate contra a Níger para garantir a vaga e tomou de 4-0. Um resultado que ninguém entendeu nada, né? Esse jogo foi em Lomé. E aí Angola, no jogo que até poderia dar a classificação para o Sudão, mesmo com a derrota, acabou só conseguindo empate. O Gana foi com tudo nesse jogo, empatou em 1-1 no estádio 11 de novembro. E aí, no jogo, na última rodada,
Níger, em Accra, venceu por 2-1 Gana, um resultado excepcional. E até a mesma festa dos jogadores Níger, mesmo com a eliminação, já que o Sudão ficou no empate com o Gana em 0-0, com Angola, perdão, em 0-0, se Angola vencesse o jogo, o Níger entraria, mas a festa dos jogadores, né, e para, vamos dizer assim, coroar a campanha de Gana, né, teve o pênalti do Mohamed Kudus perdido no último lance, tipo, foi para coroar mesmo, assim, ó, campanha horrível. E aí ficou essa classificação, como você falou, o Sudão muito pouco construiu antes, né, durante a campanha, mas claro, toda a história do país recente, e claro, campanha magistral da Angola, que consegue essa classificação com sobras. O trabalho de Pedro Gonçalves, que já passou aqui pelo Conte Verde, tem que reforçar, tem uma entrevista exclusiva dele aqui, eu e Marcos Pelado fizemos. Como que você viu aí esse grupo que teve as duas classificações, grandes seleções, Níger surpreendendo e Gana sendo a grande decepção de toda a qualificatória? Cara, Angola já vem dando futebol desde a última CAN, é uma das seleções que eu mais gostava de ver jogar, pelo futebol bonito que eles apresentavam. O trabalho do Pedro é excepcional, ainda bem que ele continua na seleção. Os Palancas Negras se qualificam como também uma das surpresas, uma das seleções a serem olhadas na CAN. Eu acho que a Angola se qualifica para ser uma seleção que pode sim ser considerada candidata ao título. Assim, é o cavalo que vai correr por fora, né? Assim, corre por fora, porque é uma seleção muito boa, apresentou um futebol muito bom na última CAN, tá? Não tem muito o que falar, porque assim, a gente viu na última CAN como é que foi o trabalho de Angola, foi excepcional. A questão da classificação do Sudão já foi muito bem falado, então não vou aprofundar muito nisso. Fica a minha risada em primeiro lugar, porque Gana é nossa maior rival, então Gana fora é sempre excelente, é maravilhoso quando isso acontece, mas eu vou ser bem sério que como amante do futebol africano, eu esperava que esse grupo fosse difícil mesmo para a disputa, tá? O Sudão fazendo bons jogos, tá? O Níger também se recuperando. Vale lembrar, mais uma vez, o Níger, mais um país que também passa por uma dificuldade recente. Nós tivemos golpe que derrubou o Mohamed Bazoum. Mesmo assim, Níger fez excelente campanha, mas Gana, cara, é inacreditável o que acontece com a seleção de Gana. É surreal o que acontece na CAN, se não me engano, 2021, sempre vou confundir, gente, desculpa, porque como é a cada 2 anos, você não tem tempo para formar uma memória, assim, de tipo, para evitar, assim, confundir, mas Gana perdeu para Comores por 3-2, se eu não me engano, na CAN, não lembro qual CAN foi, mas perdeu. Aí você sai dali, você ganha da Nigéria para ganhar uma vaga na Copa do Mundo, tudo bem que ela se classificou por causa do gol fora, porque o primeiro jogo foi 0-0, o segundo jogo foi 1-1, maldita regra do gol fora, não sei porque eles mantêm essa regra em pleno 2024, mas tudo bem, mantiveram em 2022, tá? Ganharam ele do seu maior rival, aí você vai para uma disputa de campo, a próxima CAN, e os caras simplesmente ficam inúteis. A crise da seleção de Gana é muito grande, porque assim, Gana tem bons jogadores, tem o Mohamed Kudus, tem os irmãos Ayew ainda, então os irmãos Ayew já estão há muito tempo, cara, e assim, eu não vejo uma renovação na seleção de Gana com esses caras lá dentro. Eu não vejo o Gana recuperando esse status de grande seleção, de uma potência, enquanto os caras já estiverem lá. A gente tá falando de caras que estão, pelo menos, salvo engano, se eu não me engano, estão desde a Copa 2010. Desde aquela grande classificação de Gana para as quartas de final. Eu não sei, eu lembro do Ayew, um dos Ayew já estava em 2010, se eu não me engano. Então, assim, a gente tá falando de caras que já estão na casa dos 30 e poucos anos e que, assim, já deu o que tinha que dar em Gana. Eu tô falando como crítica mesmo à Federação Ganesa de Futebol. Não há um projeto, não há técnico, toda hora troca de técnico, não há estabilidade, não há, assim... quando voltaram em 2022 com o técnico da classificação de 2010, aí colocaram o técnico que era assistente do Borussia Dortmund, voltou, mesmo assim, nada, assim, é uma decepção enorme. Por mais que as eliminatórias africanas sejam difíceis, é inadmissível para que a seleção ganesa fique fora de uma CAN. É inadmissível. Então, assim, precisam reformular precisam reformular de fato a seleção ganesa. Precisam buscar jogadores que atuam fora do continente, que tem dupla nacionalidade. Acho que toda a seleção africana precisa fazer isso. Toda precisa fazer isso. Porque nós temos grandes jogadores que estão atuando por outras seleções, e isso não é culpa do jogador. O jogador escolhe o que ele quiser fazer. Eu fico muito atento, por exemplo, o que acontece em relação à Nigéria. A gente podia ter o Bukayo Saka, a gente podia ter o Jamal Musiala, a gente podia ter o Michael Olise jogando
pela seleção nigeriana. Olha o nível desses 3 jogadores, poderiam agregar e muito, mas perde por fazer por uma escolha pessoal mesmo, porque a bagunça das federações africanas é muito grande, então os caras não investem em CT, não pagam os bônus devidos, não pagam o bicho devido, é sempre uma treta para pagar. Mas no caso de Gana, cara, eu não sei o que falar, porque assim, há menos de 2 anos, Gana tá indo pra Copa do Mundo. Gana foi a Copa do Mundo. Mas Gana precisa livrar de alguns fantasmas que, cara, por exemplo, o confronto contra o Uruguai, os caras estavam tratando como se fosse vingança. Eu falei, gente, vingança do quê? Vocês tiveram um pênalti pra bater os caras, vocês perderam o pênalti. Foi pra disputa de pênalti, vocês perderam de novo. E vocês estão falando de vingança, acabou ali, tipo, não tem o que fazer. Mas os caras vivem de 2010 ainda. Entendeu? Enquanto na CAN, a gente tá indo pra Gana, tem um jejum impressionante. Gana não ganha uma Copa desde 1982. Gana é tetracampeã, desde a de Pelé. Os caras não ganham o título, entendeu? Então, assim, precisa de uma reformulação muito grande, porque Gana corre sério risco de ficar fora da próxima Copa do Mundo, mesmo com 9 vagas pro continente africano. 9 ou 10 vagas, se não me engano, nós temos pro continente africano. Então, Gana corre sério risco. Então, assim, é um sinal de alerta que já tá ligado há muito tempo, e a federação simplesmente não consegue entender o que fazer ali, né? Vale lembrar também que a gente precisa lembrar o Inaki Williams, né? Que optou jogar pela seleção ganesa, mas a gente precisa, eu sou relativamente contra esse tipo de jogador, que é o cara que nunca quis jogar pela seleção, mas quando vai a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, aí ele descobre que ele lembra que tem a ancestralidade ganesa e quer jogar. E não é assim que a banda toca. Mais recentemente, no caso da Costa do Marfim, que a gente pode falar depois, mas teve o Bakayoko, que não joga droga nenhuma mais. Pô, eu sou Costa Marfinense, gostaria de jogar na seleção. Agora eu falei, não, senhor. Jogou Eurocopa 2016 pela França, enquanto a Costa do Marfim tinha acabado de ganhar a CAN em 2015 e tava na draga já. Não se foi pra Copa de 2018, não foi pra Copa de 2022, ganhou a CAN agora e o cara lembra que, opa, sou marfinense, posso jogar também. Não é assim, entendeu? Eu não sou contra esses jogadores quererem retornar pro continente africano, jogar para seleções africanas. Mas no caso do Naki Williams me irritou um pouco, porque ele viu a oportunidade de jogar a Copa do Mundo, se tendo em vista que a Espanha não ia chamar ele. Aí você, opa, eu sou ganês. Falei, agora, negão, agora que tu é ganês, cadê ele jogando agora por Gana pra tentar classificar pro Macan? Não tava lá, quem tava lá era o Kudus. Então, assim, não se apresentou. Então, assim, Gana tem uma série de problemas ali. Eu acho que a Gana é uma seleção que tem um potencial muito forte, sim, sempre tiveram boas seleções, fizeram campanhas muito boas, sempre uma pedra no sapato da Nigéria, mas ultimamente, cara, é um vexame atrás do outro. O vexame foi perder de Camores, agora o vexame não se classificar uma CAN, que é inadmissível, e corre sério risco de ficar fora de uma Copa do Mundo. Mas, como rival, como nigeriano, eu fico muito feliz com a situação de Gana e espero que continue por muito tempo. Eu nunca vi Gana ser campeã da CAN e espero nunca ver ela ser campeã da CAN enquanto estiver vivo. Mas, brincadeiras à parte, é uma seleção que tá precisando restaurar a sua glória, assim como a seleção tunisiana. É claro que em grau de proporções diferentes, é claro, mas tá na hora de Gana buscar uma reestruturação profunda na sua seleção. E Gana acho que ficou muito enganada. A gente falou de toda essa questão de Gana depois da Copa Africana de Nações, que a Gana foi muito mal, não passou nem na fase de grupos, né, neste ano, no começo do ano. Né, teve a questão de começar mal nas eliminatórias da Copa, né, começou com 2 derrotas e um empate, na verdade, uma vitória contra Madagascar com gol no último lance do Inaki Williams mesmo, foi o único gol do Inaki Williams até agora com Gana. Aí depois perdeu para Comores nas eliminatórias. E aí depois da CAN colocou o Atuado, né, com o atual treinador até agora, e conseguiu uma vitória que muita gente não esperava, foi contra Mali, fora de casa, nas eliminatórias do meio de ano, né, e aquilo acho que deu uma cena, as coisas mudaram, né, eu fiz essa vitória contra Mali, então, né, trouxe Gana de volta para a disputa da Copa do Mundo, que muita gente já descartava, e aí chega nas eliminatórias da CAN e dá todo esse papelão. Gana não venceu um jogo, né, que Gana, né, brigou com a Angola, brigou com o Sudão, não, Gana não venceu um jogo e ficou na lanterna do grupo. Então, realmente foi algo pavoroso, precisa muito bem ser estudado o que aconteceu, né? Porque se a gente achava que Gana podia mostrar uma evolução depois da CAN, não aconteceu isso. Só que, pensando até mesmo em Copa do Mundo, ainda vamos dizer assim, tá tendo uma chance de, vamos ter que mudar agora, senão a gente vai ficar de fora. E como você falou, são 9 vagas. Por mais que a gente enalteceu o Comores, falou que o projeto é bom e tudo mais, é meio inacreditável a gente imaginar Gana ficando de fora para Comores entrar na Copa do Mundo. Agora vamos passar para o grupo G, grupo dos atuais campeões, a Costa do Marfim, que ficaram devendo nessa reta final.
A Zâmbia passou na primeira colocação com 13 pontos, Costa do Marfim com 12, Serra Leoa com 5, Chad com 3. Nesse grupo, nas últimas rodadas, também, outra seleção que podia chegar lá, né? Podia ter a oportunidade de brigar pela vaga, empatou com o Chad 1-1, aí deixou por de bandeja para a galera resolver. A Zâmbia conseguiu uma vitória gigante, né? Com quase 50 mil pessoas no estádio, venceu a Costa do Marfim por 1-0. Grande resultado da seleção de Zâmbia. E aí, na última rodada, a Costa do Marfim venceu o Chad por 4-0 e a Zâmbia venceu por 2-0 da Serra Leoa. César, a gente fala da Zâmbia, né? Essa primeira colocação acho que significa muito, né? Você deixar os atuais campeões para trás. Você tem o Kennedy Musonda como o artilheiro das assinatórias da CAN com 4 gols, então já é um negócio muito importante. O Costa do Marfim ficou devendo na reta final, né? Ele conseguiram 4 vitórias seguidas e depois, né, perderam 3 vitórias seguidas, depois perderam para a Serra Leoa, perderam para a Zâmbia, fecharam vencendo o Chad, que era mais que obrigação, né? Não dava para tropeçar mais. Enfim, mas o grupo foi conforme os favoritos, mas a gente não esperava talvez essa ordem na classificação final entre Zâmbia e Costa do Marfim. Não, com certeza, ninguém esperava. Acho que nesse grupo também daria a questão de Zâmbia e Costa do Marfim, mas esperava a Costa do Marfim ganhando o primeiro lugar em detrimento da Zâmbia. Mas, salvo engano, o Zâmbia conhece muito bem a Costa do Marfim. Salvo engano, o último título da Zâmbia na CAN foi sobre a Costa do Marfim. Costa do Marfim que na época tinha o Didier Drogba, acho que a Costa do Marfim foi a única seleção, acho que a Zâmbia foi a seleção que negou o único título possível para o Didier Drogba. Vale lembrar que o Didier Drogba não tem Copa Africana de Nações, mas enquanto o Didier Drogba atuou pela seleção da Costa do Marfim participou de todas as Copas, né, em 2006, 2010, 2014, o Didier Drogba ajudou a levar os elefantes para a Copa do Mundo. E engraçado que no ano que ele se aposenta, no ano seguinte, a Costa do Marfim volta a ganhar a CAN em 2015, né? Depois de tanto tempo, o primeiro título foi nos anos 90. Mas assim, é claro que a Costa do Marfim, pela história fantástica, acho que da última CAN, acho que a história mais legal das CANs recentemente, ela começou com um treinador, demitiu o treinador e colocaram o interino levou até a final, começa a perder da final contra a Nigéria, faz a virada com o gol do Haller. Então uma seleção bastante forte, uma seleção bastante conhecida. Acho que é bom ver os elefantes de volta ao topo. Claro que acho que na visão deles, assim, olha, já estamos com meio caminho andado aqui, a vaga já é mais um pontinho ali, já está garantido em segundo lugar, então eles meio que tiraram o pé e acabaram perdendo jogos que poderiam perder, mas perder de Chad não dá, né? Acho que as outras duas seleções que estavam na chave no grupo não eram seleções que poderiam bater de frente, poderiam fazer grandes ameaças à Zâmbia e à Costa do Marfim. Acho que a disputa era mais pelo primeiro lugar do grupo, é claro, mas aí a Zâmbia se classificou. A Zâmbia também que tem um bom time, né? Voltando depois de 10 anos ali, né? Voltando uma CAN, salvo engano. Então, a Zâmbia é uma seleção interessante de se ver que já ganhou CAN, então já conhece o caminho para a final, já conhece os percalços, então não é uma seleção boba, não é uma seleção que você pode descartar, olhar assim, vai ser só figurante, né? Vai ser lá, pode ser uma Mauritânia da vida, que mas vai para figurar, não vai para disputar um título, não sabe o caminho. No caso de Zâmbia, vale lembrar que o título da Zâmbia foi de 2012, se não me engano, foi o último antes da mudança de anos para anos ímpares, né? Vale lembrar que a CAN acontece a cada 2 anos. Então, muita gente pergunta, por que a CAN acontece a cada 2 anos? Porque nos primeiros modelos, vale lembrar, pessoal, que a CAN acontecia desde os anos 57, desde 1957 foi a primeira edição, se eu não me engano, 57 e 59. E a gente estava falando da época da descolonização africana, em que vários países se tornaram independentes nos anos 60, anos 70. Então, a cada edição, você tinha um país novo chegando na competição. Então, por exemplo, a primeira participação da Nigéria em 62, a Nigéria tinha ficado independente em 60. Então, é uma constante nossa, é algo que a gente cultiva e a gente mantém. Tá? Então, por isso que a cada 2 anos e sempre mudam assim, né? Mas, salvo engano, a última mudança agora foi por conta para não bater com um ano de Copa do Mundo, com um ano de Olimpíada. Então, imagina, por exemplo, uma seleção que tá na CAN, faz uma campanha horrível, demite o treinador, você não sabe que você tem uma disputa tipo Copa do Mundo logo depois, assim, não tem tempo para reestruturar, não tem tempo para reconstruir, né? E eles mudaram agora os anos ímpares para ter uma disputa, não ter uma disputa com essas datas, mas teve que mudar de novo a data da CAN, a próxima CAN, por conta do maldito Mundial de Clubes da FIFA, que para mim é um torneio caça-níquel, com todo respeito, não aquele super Mundial de Clubes,
A CAN de 2025 estava marcada para junho/julho, né? Época de verão, então os jogos seriam mais à noite, até porque existe uma reclamação que, no meu ver, é infundada dos clubes europeus, que eles reclamam muito que a CAN acontece no meio da temporada europeia, ou seja, entre janeiro e fevereiro, mas eu faço questão de explicar por que isso acontece, por conta do clima chuvoso em vários países da África subsaariana. Inclusive, quando eu fui à Nigéria em 2013, cara, era bizarro, você podia fazer o que quisesse o dia inteiro. Chegou 10 horas, tinha que estar na sua casa, porque começava a chover torrencialmente. Então, os campos ficavam encharcados, aquela coisa toda. Então, por uma questão de preservação da própria imagem da competição, porque a gente sempre sabe que qualquer competição fora da Europa é desvalorizada, em geral, Libertadores, Copa América, CAN, tal, sempre desvalorizado, então a gente opta por isso. Então, tem essa curiosidade. Mas, voltando ao caso das seleções classificadas em geral, Costa do Marfim, obviamente, vai estar como favorita, não manteve a base, não teve a aposentadoria de um jogador destacável, o treinador é o mesmo, né? A volta da Zâmbia é uma volta muito comemorada, então, se não me engano, na próxima CAN, 11, acho que das 25 seleções, 11 tem títulos de CAN, ou seja, são seleções que conhecem o caminho ali, conhecem o caminho do título, então certamente teremos confrontos muito interessantes. E é bom ter a volta da Zâmbia, acho que a África meridional, o sul da África é muito pouco representado no futebol. Quando a gente fala de futebol africano, a gente sempre fala do oeste africano, Nigéria, Camarões, Gana, Costa do Marfim. Você vai para o norte da África, fala Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia, e a região da África, do sul da África fica ali, né? Ok, tem uma Angola, tem uma África do Sul, tem uma Zâmbia ali, mas não é assim, nossa, meu Deus, as principais seleções africanas estão aqui, não. Mas sempre bom manter o equilíbrio e trazer maior representatividade para todo o continente como um todo. A Zâmbia que esteve na última CAN, né? Disputou a CAN esse ano, acabou não conseguindo fazer uma grande campanha, caiu logo na primeira fase, mas voltou, é muito legal ver a Zâmbia conseguindo mostrar força, ainda mais conseguindo essa primeira colocação, e como eu falei, 50 mil pessoas no estádio no último jogo. Tem também a questão que eu estava lembrando na final de 2012, eu lembro muito bem, né, porque se você discutir comigo quem é o maior jogador africano da história, se eu não falar de Didier Drogba, você pode me internar no hospício, mas aí eu falo para outro podcast. Então imagine eu, adolescente, vendo o Drogba perdendo um pênalti no tempo normal. O Drogba teve a bola do jogo no tempo normal e acabou perdendo um pênalti naquela final. Depois, nos pênaltis, a Zâmbia acabou ganhando aquela final, né, que foi épica por todo o contexto, porque o jogo foi no Gabão. Você falou que Serra Leoa não assustou, mas foi engraçado porque a Serra Leoa conseguiu... A única vitória de Serra Leoa foi justamente contra a Costa do Marfim. Então a Serra Leoa vence e não vence Chad, o que é um negócio que não faz o menor sentido. Essa campanha. Vamos passar e se eu não me engano... Pode falar, desculpe. Não, se eu não me engano, a Zâmbia era comandada pelo René Revard, que depois assume a Costa do Marfim, né? Então, o René Revard é um treinador, assim, europeu. Eu sempre faço essa crítica às seleções africanas, que às vezes pegam os europeus que não são grandes treinadores, óbvio, não tem como comparar o salário, você pedir, traz o José Mourinho aqui pra mim, não. Mas tem uns treinadores cujo currículo é tão medíocre que você fala, cara, se fosse uma seleção sul-americana, eu não conseguiria assumir, né? Mas no caso do René Revard, ele é bem sucedido, o cara conhece muito bem as seleções africanas. Inclusive, quando ele foi demitido se não me engano, de uma seleção recentemente, eu pedi para a Nigéria contratar ele. Fecha com o René Revard, que ele conhece o caminho, mas ele acabou indo para a seleção francesa feminina. Mas é muito interessante isso, eu não me lembrava de Zâmbia na última CAN, se não me engano, não lembrava, porque assim, cara, é tanta rotatividade de seleção que eu fico assim, participou, mano, mas não lembro do jogo, será que eu vi, será que eu não vi, cara? É muita coisa, mas é sempre bom ter Zâmbia de volta, Zâmbia que ama o futebol, como você falou muito bem, Gabriel, 50 mil pessoas para ver o jogo, cara, não é pouca coisa, né, não é qualquer público, tem time no Brasil que não consegue colocar 50 mil no seu estádio, então, pô, é um país apaixonado por futebol, e é bom estar de volta mostrando força ali, espero que passe uma campanha melhor ainda. Exato, e você falou do Renan, lembrando que o Renan voltou para a Arábia Saudita agora, né? Ele tinha saído da Arábia Saudita pós-Copa justamente para assumir esse projeto da seleção feminina da França nas Olimpíadas, né, visando as Olimpíadas, foi sondado por Deus e o mundo nesse tempo, inclusive pela Nigéria, por Camarões, todo mundo sondou ele, Costa do Marfim pediu até um empréstimo naquela demissão no meio da CAN. A primeira possibilidade dele foi não pedir um empréstimo só para fechar a CAN com ele, né? Os caras falaram, não, tá de brincadeira, né? E aí agora, terminou as Olimpíadas, ele deixou a seleção feminina francesa e volta para a Arábia Saudita, né? Falaram do Tite e tudo mais, ele acabou, já estreou inclusive na Arábia Saudita o Renan. Agora a gente vai para o grupo H, que teve a República Democrática do Congo, né, avassaladora nas primeiras rodadas, com 12 pontos. Aí, nas últimas rodadas, botou um time misto lá para testar e tudo mais, e acabou perdendo os 2 jogos. A Tanzânia passou com 10,
Guiné com 9, Etiópia com 4. Esse grupo aí foi muito legal porque a gente teve um confronto final na última rodada, né? Já que a Tanzânia venceu a Etiópia por 2-0. A Guiné, com um golaço do Guirassy de voleio, venceu por 1-0 a República Democrática do Congo aos 47 segundo tempo, ou seja, foi para o confronto direto com a vantagem do empate. Porém, você não jogar em Dar es Salaam ultimamente não é uma boa, né, para quem vai precisando do empate ou da vitória. A Tanzânia venceu por 1-0, tirou o Guirassy, talvez a gente tá finalmente, né, eu falei isso pro Fernando, finalmente tá vendo o Guirassy que a gente vê no futebol alemão na seleção da Guiné, e então vai estar na próxima CAN. A Tanzânia, com todos os louvores, valores, né, uma grande geração formada por jogadores locais, isso a gente tem que ressaltar bastante, venceu, né, vai sediar a CAN de 2027 também, tem todo esse processo, venceu, se classificou. E a República Democrática do Congo acabou perdendo na última rodada para a Etiópia que não vencia fazia mais de 2 anos, né, conseguiu essa vitória muito importante, por mais que fosse saco de pancada no grupo, conseguiu se despedir com uma vitóriazinha contra essa seleção mista da República Democrática do Congo. Tipo assim, acho que o grupo era a tendência essa mesmo, a República Democrática do Congo ficar mais acima, né, era a seleção mais forte, a gente já viu, chegou na semifinal da última CAN, a disputa entre Tanzânia e Guiné, e eu faço questão, eu falei isso na primeira rodada, porque na primeira rodada, no jogo não foi de casa, o jogo foi na Costa do Marfim, mas a Tanzânia conseguiu vencer a Guiné como visitante. E aí depois venceu os 2 confrontos. O confronto direto fez toda a diferença para a Tanzânia ficar com essa vaga para cima da Guiné. Cara, a Tanzânia é uma das grandes surpresas da classificação, pelo que você levantou, né, de aproveitar muitos jogadores do futebol local. A Liga Tanzaniana é uma das melhores dentro do continente africano, principalmente na região sul do continente. É uma liga bastante estruturada, muito bem financiada. Tem o Simba FC, por exemplo, um dos times mais ricos do continente africano, mas mesmo assim, ainda, claro que você não tem como comparar com o poder dos times do norte africano, mas é um time bastante interessante, que eu tomei mais conhecimento graças ao Luiz, porque às vezes o Luiz vem conversar comigo e fala assim, poxa, Duzi, olha esse time aqui, cara, olha essa seleção e tal, mas eu confesso que eu tava esperando a seleção de Guiné, porque eu olhei, tem o Guirassy ali, o Guirassy é craque, o Guirassy é bom jogador e tal, mas eu fiquei triste pela classificação de Guiné, porque eu acho que Guiné poderia dar mais trabalho ainda nessa CAN, é uma seleção que tem crescido muito, que tem revelado bons jogadores, e que tem trazido consistência, não só revelar bons jogadores, mas trazer essa consistência desses bons jogadores para a seleção. Então, a seleção que vinha ganhando com esses jogadores, infelizmente ficou fora, e eu acredito que a Tanzânia também é uma seleção a se olhar. Acho que talvez que eu vou olhar com mais, uma das que eu mais vou olhar com carinho é a seleção de Tanzânia, pelo fato de utilizar muitos jogadores locais. A gente está muito acostumado com seleções que dependem de estrelas internacionais ou que tem um poder econômico muito forte. Não é a mesma coisa que você fala, por exemplo, do Egito, que já é uma potência estabelecida há um bom tempo. A Tanzânia está buscando seu lugar ao sol, e ela pode também uma seleção que pode complicar. Eu acredito que não acredito em título, mas ela pode complicar o caminho de alguma grande ali se moscar. Cara, e Congo, mano? O Congo, eu acho que muita gente não entende que o Congo, cara, é uma seleção com o Kinshasa, né? Tem o Congo Brazzaville. O Congo Kinshasa é uma das principais seleções do continente africano. Eu sempre falo isso. É uma das principais seleções. Só que é uma seleção bicampeã do continente, a gente tem aquela imagem do Congo Zaire, em que o cara vai cobrar, o jogador brasileiro vai cobrar falta, o jogador do Zaire corre para chutar a bola para longe antes de desapitar, como se fosse aquela imagem assim, futebol africano, folclórico, bababá, mas na verdade não, eles eram os atuais bicampeões africanos à época, e estavam sofrendo pressão do governo do... esqueci o nome dele, meu Deus do céu, daquele ditador congolês, Mobutu, do Mobutu. Então sofreu a pressão do Mobutu, mas é uma seleção que sempre trouxe bons jogadores, cara, que sempre revelou bons jogadores, cujos descendentes também atuam na seleção francesa. Por exemplo, Mandanda, goleiro campeão mundial, reserva do Lorient, é um jogador francês. Se não me engano, acho que eu não vou citar o nome nominalmente, que eu não lembro, mas tem vários jogadores da seleção francesa que têm ascendência congolesa. O Romelu Lukaku, que joga pela seleção belga. Se eu não me engano, o Jeremy Doku também tem ascendência congolesa, se eu não me engano, mas sei que o Lukaku tem. Né? Então, isso pra você ter uma ideia da profusão de jogadores bons que a seleção congolesa tem, mas falta ainda, faltava voltar ao cenário do futebol sul-africano com força. Vale lembrar também que, por exemplo, o Congo tem um dos principais times. Na minha visão, o principal time africano não
não pertencente ao norte-africano, que é o Mazembe, o pentacampeão africano. O time que eliminou o Internacional na semifinal do Mundial de Clubes de 2010, com um time que foi a base da seleção campeã da CHAN no ano anterior. Então, pouca gente acha que o Mazembe chegou e, meu Deus, é um bando como é que é? Um bando de amador que chegou e eliminou o Inter. Não eram amadores, não, cara. A gente tá falando de uma base de uma seleção, que é difícil, né, dependendo do tal. Então, o Congo, cara, fez uma excelente campanha na última CHAN, chegou até a semifinal, né? Perdeu para a Costa do Marfim, se eu não me engano. E mesmo assim, cara, é uma seleção que eu tô de olho há um bom tempo esperando para que eles consigam uma vaga à Copa do Mundo. Coisa que não acontece há muito tempo. Então, assim, é uma seleção que a gente tem que ficar de olho, sim, na próxima CHAN. É uma seleção que não descarto como uma das favoritas ao título, sim, pela excelente campanha que eles fizeram, por ter mantido a base, tá? E é uma seleção que, assim, eu gostei de ver jogar na última CHAN, uma seleção que me surpreendeu pela campanha, tá? Dependendo, mesmo com os conflitos, mais um país que eu falo que tem conflitos étnicos, vale lembrar que o M23 atua na região leste do país, a influência de Ruanda, tal, mas mesmo assim, cara, é uma seleção extremamente forte, muito bem organizada e que merece nossa atenção. Então, para mim, Congo é uma seleção que a gente tem que ficar de olho, juntamente com um país como, por exemplo, Sudão, que tem passado por dificuldades de guerra, mas que tem apresentado um futebol muito legal. E assim, eu torço muito para que o Congo seja uma das seleções classificadas para a próxima Copa do Mundo em 2026. E por que eu falo isso? Porque, gente, a gente vai disputar o Mundial, a CHAN, final do ano que vem, início do ano de Copa do Mundo. Então a gente vai estar mais ou menos olhando ali, dependendo de como agirem dentro da CHAN, a gente pode estar olhando as seleções que irão representar o continente africano na próxima Copa do Mundo. Claro que pode ter confrontos diretos, aquela coisa toda, né? Mas a seleção do Congo já é uma seleção que está batendo muito na trave, então já está na hora de beliscar uma final de CHAN, beliscar uma vaga. Eu acho que o caminho tá próximo para isso. E ela tá num grupo ali que ela tá muito bem, né? Tá na frente de Senegal no seu grupo, até nas eliminatórias africanas. Então há essa possibilidade de a gente ver, porque no caso do Congo, né, pela primeira vez, né, com essa eliminação, já que na outra vez na Copa do Mundo. Então a gente torce para que isso aconteça, a gente acompanha, claro, né, com muita atenção. Sabe que não é do dia para noite assim. Eu tô até checando aqui o grupo rapidinho. Não tá na frente legal, mas tá um ponto atrás ali, tem um Sudão nessa briga também, nessa mesma chave. E lembrando, Tanzânia é mais uma seleção que retorna, né? A Tanzânia esteve na CHAN desse ano, então só o fato da Tanzânia já tá garantido em 3 CHANs, né? Porque já tá garantido em 2027 como país sede, é algo excepcional para o país. Então, né, toda essa valorização do futebol local, esse crescimento que a gente vê nos últimos anos, é algo que vai crescendo, vai se fortalecendo cada vez mais. Eu tô até checando aqui, ó. Antes disso, a Tanzânia tinha quatro classificações, então imagine, e aí agora ela volta e fica em 3, né? Então é bastante coisa para esse país. É bastante coisa mesmo, cara, bastante mesmo. Vamos passar para o Grupo I, que a gente teve Mali se consolidando com o Tan Santfield, né? A gente viu toda a troca, toda a questão de Mali, depois de muito tempo, talvez nessa reta final o Tan Santfield conseguiu pegar um jeito. Moçambique, que com o condismo de Chiquinho Conde conseguiu também, né, voltar para CHAN. Quem sobrou nesse grupo foi a Guiné-Bissau. Então a gente teve Mali se classificando com 14 pontos, Moçambique com 11, Guiné-Bissau com 5. Eswatini que conseguiu roubar 2 pontinhos ali para fazer uma brincadeira, né, ameaçou Moçambique, daí depois segurou a Guiné-Bissau, enfim, porque na quinta rodada a gente teve empate 1-1, Eswatini com a Guiné-Bissau. Mali venceu Moçambique em Maputo, fora de casa 1-0, esse resultado garantiu a classificação de Mali, que na última rodada aí Tom Santfield fez alegria em Bamako, 6-0 para cima de Eswatini, uma atuação realmente das melhores de Mali, sim, né? Um grande jogo, assim, Tom Santfield até agora no comando de Mali. E no jogo que era um confronto direto, em Bissau, Moçambique, no clássico lusofônico, venceu por 2-1 e ficou com a vaga. Chidozi, o que você viu nesse grupo? Né, e de saber que poderia ter a gente esperava essa disputa mais intensa entre Guiné-Bissau e Moçambique. Né, Moçambique até sobrou um pouquinho mais, até mesmo com o último jogo definindo. Mas acho que, pelo que a gente viu de bola, até mesmo na CHAN, no começo do ano, Moçambique jogou mais que a Guiné-Bissau, e também Mali conseguindo se estabilizar, depois da crise que passou no meio do ano, até mesmo a crise, como foi a eliminação de Mali na CHAN contra a Costa do Marfim, conseguiu essa classificação bem segura, bem tranquila na próxima edição. Sim. O Mali, primeiro jogo de Moçambique, cara. Moçambique de volta à CHAN, né? Voltando para mais uma CHAN, é muito interessante. Só prova que, assim, parece que nós estamos tendo uma
o futebol, principalmente na região setentrional do continente africano, né, meridional, perdão, tem se mostrado cada vez mais forte. Então, as seleções estão cada vez mais fortes. A gente falou já de Tanzânia, a gente já falou de Zâmbia, a gente está falando de agora Moçambique, a gente está falando de Angola. Então, são seleções que estão buscando cada vez mais seu lugar ao sol. Né? Então, são seleções que estão buscando se reestruturar, se estruturar mais, participar mais, ser mais ativas e serem cada vez mais competitivas. Isso é muito bom para o futebol africano, porque isso cria novos polos de disputas por títulos ali também, não fica só concentrado no oeste africano e no norte africano, e com exceção de algumas seleções do sul. Então, é muito bom que Moçambique esteja de volta à CAN, né? E, assim, o Mali, cara, o Mali é aquela grande seleção, acho que depois que Senegal conquistou a sua primeira CAN em 2021, eu acho que o Mali é aquela seleção que todo mundo espera que ganhe uma CAN. Eu acho que o Mali, ele já passou do nível de ser uma seleção surpresa, como, por exemplo, uma Tanzânia, ou Comores, ou o próprio Moçambique até, que pode se contentar com uma classificação. O Mali, na minha visão, já era para ter um título de CAN. Porque o Mali sempre vai à frente, o Mali sempre está lá, e o Mali tem sempre bons jogadores. Um exemplo de bom jogador de origem malinesa é o próprio Kanté, que é um dos melhores volantes que eu já vi na vida. Então você tem uma ideia do nível de jogadores que esses caras têm, né? Se eu não me engano, o Frederic Kanouté, acho que quando a gente fala de atacantes africanos dos anos 2000, a gente sempre fala de Drogba e Eto'o, mas a gente sempre esquece do Frederic Kanouté, que foi um grande atacante que atuou pelo Sevilla, foi responsável por uma das das construções de títulos de Europa League e tal. E assim, o Mali sempre tá lá, mas ele chega, mas não vai, ele sempre pipoca, né? Tanto que a gente brinca no ponta de lança, qualquer seleção que vai enfrentar o Mali, que enfrentaria o Mali disputando uma vaga de Copa do Mundo, pode ser classificada. A Tunísia foi pra Copa do Mundo porque venceu o Mali. E a Tunísia não era lá essas coisas, mas o Mali pipocou, né? Assim como na última CAN também pipocou, achei que poderia eliminar a Costa do Marfim, também não eliminou, não matou a Costa do Marfim, mas é uma seleção sempre forte, uma seleção que a gente não pode descartar. É uma seleção que complica o jogo, sim. Ela é uma seleção que pode ameaçar, acho que pode se candidatar ao título correndo por fora também, mas a gente sempre fica com aquela incógnita em relação a ela, porque a gente sempre espera dela alguma coisa e no final ela não entrega. É um time que pipoca, é um time que, com devido respeito, não precisa aplicar mais, mas ela parece sempre ser o Botafogo 2023. Ele vai, lidera, joga bem, mas no final sempre entrega. Então, tudo bem, o Botafogo não é mais assim, né? O Botafogo acabou de ganhar o título. Mas o Mali é aquela seleção que todo mundo olha e fala assim, pô, tá na hora de vocês terem um título já, né? Acho que tá na hora de vocês já começarem a fazer valer o bom nome do país, né? Mesmo com todas essas crises também, novamente, o Mali também é outro país que passou por golpes recentemente, né? É uma região que também, é um país que também é afetado pelo jihadismo islâmico, mas mesmo assim consegue ter boas seleções, consegue revelar bons jogadores e, como vocês viram, liderar um grupo de CAN, mesmo que tivesse confrontos um pouco mais complicados ali, né? Mesmo assim, com o Eswatini ok, deixa de lado, mas o Guiné enfrentou outras seleções como o Moçambique e tal, mas mesmo assim, acho que tá na hora de a gente começar a mudar o que nós falamos em relação ao Mali. Não é deixar de ser uma surpresa legal, não, mas acho que tá na hora de chegar assim, vamos ganhar o título, vamos chegar numa final, vamos deixar de pipocar. Acho que o Mali tá nessa situação, mas vamos ver o que eles podem fazer nessa próxima CAN. Eu acredito que eles virão, sim. Acredito que umas quartas semifinal para o Mali não seria nada demais, assim. Acho que seria dentro do esperado até. E além do título da CAN, tem a pressão de Mali para a Copa do Mundo, né? Quem já falou aqui, a gente comentou o caso da Tunísia, e vale lembrar que na última eliminatória, Mali chega para o confronto final sem tomar gols. E o único gol que Mali tomou na eliminatória inteira foi um gol contra ridículo do zagueiro recuando a bola, que o goleiro não pega, né? Aquele gol contra feio, foi o que tirou o Mali da Copa do Mundo, né? Foi o único gol que Mali tomou na inteira. Então, é só para você ver, tem toda essa pressão, mas vamos ver se o Tom Santos lidera isso, né? O Tom Santos foi muito bem na Gâmbia, né? Levou Gâmbia 2 vezes para a CAN, saiu depois da última CAN, foi para as Filipinas, tirou 3 meses lá de férias nas Filipinas, pelo visto, porque já voltou logo de cara. Chegou lá, viu, não é isso que eu queria, né? Porque não sei o que ele viu lá, não conseguiu a classificação para a outra fase da Copa, e já era bem complicada quando ele chegou, né? Ia ser muito surpreso se ele conseguisse alguma coisa ali.
enfim, não era isso que ele queria pelo visto da carreira e voltou. Agora vamos para o Grupo J. Grupo J, que talvez uma seleção que muita gente apostasse, teve gente que eu sei que apostou, alô, Luiz Sérgio Filho, que era Camarões, né? Muita gente achou que Camarões podia se embolar, mas Camarões não se embolou, conseguiu a classificação com 14 pontos. Zimbábue, talvez outra seleção aí que muita gente não apostava, conseguiu a classificação com 9, deixou para trás o Quênia com 6, e a Namíbia, que disputou a última CAN, passou de fase, foi até as oitavas de final, foi eliminada com 2 pontos, nem chegou a vencer. Nas últimas rodadas aí, só para passar certinho, a gente teve empate sem gols entre Namíbia e Camarões, empate entre Zimbábue e Quênia, esse resultado garantiu o Zimbábue. E aí, na última rodada, o Camarões venceu o Zimbábue por 2-1 e o Quênia ficou no empate sem gols com a Namíbia. Camarões conseguiu, depois de um temporal que foi o primeiro semestre em Camarões, com toda aquela situação do novo treinador, né, o Eto'o vai aprovar ou não vai aprovar, briga, literalmente briga, né? Tem vídeo do Eto'o basicamente saindo na mão com a galera lá, né, durante o processo de contratação do Mark Rees, enfim, um negócio absurdo, e Camarões conseguiu com certa tranquilidade essa classificação, e um grande destaque para Zimbábue, porque se a gente fosse pegar lá no começo, né, quem ia brigar pela segunda vaga, muita gente ia apostar na Namíbia, pela CAN que fez, e o Quênia, porque tem uma seleção que tem tradição e tudo mais, mas o Zimbábue conseguiu, né, fazer uma grande campanha, e conseguiu, né, de maneira, só perdeu no último jogo, né, para o Camarões, enquanto estava não classificado, se manteve invicto e conseguiu essa classificação, tanto quanto relevante para o futebol local. Sim, a classificação de Zimbábue para a próxima CAN é algo... vai muito do que eu falei no último grupo, as seleções da África Austral buscando se regularizar, buscando se modernizar, buscando novos desafios, buscando melhorar suas posições dentro do continente africano. Então, uma classificação que reforça isso. Então, acho que teremos uma Copa mais equilibrada, com mais participantes da África Austral. E assim, cara, Camarões é um negócio assim que... Putz, velho... Como é que eu explico Camarões, cara? É uma bagunça. Você percebe que a bagunça é o tom das federações das federações africanas, né? Nigéria, Costa do Marfim, Nigéria, Costa do Marfim, sim, eu vou colocar porque a Costa do Marfim ganhou, porque ela queria trocar o treinador na última rodada, no meio da competição. Mas o caso do Camarões é bizarro, porque se a gente olhar a CAN 2021, que foi em Camarões, inclusive, né? O Tony Conceição fez um excelente trabalho, muito bem feito, perdeu na semifinal pro Egito, que era uma seleção, foi pro Egito para Senegal, que eram umas seleções mais fortes do continente africano naquele momento, tá? E o Eto'o demite ele, bota o Rigobert Song, que para mim, tirando a vitória contra o Brasil, não fez nada demais pela seleção, não agregou em nada, né? Aí o Paul Biá interfere, lembrando que o Paul Biá comanda Camarões há mais de 40 anos. O Paul Biá tem mais de 92 anos agora, se não me engano, deve ter 93, 94, se não me engano, no mínimo 92 anos o cara tem. E o cara interfere na seleção, o cara interfere em tudo envolvendo o país e força a contratação de treinador. O Eto'o bate o pé, não contrata ele. Inclusive, para mim, Gabriel, o próprio Eto'o é uma decepção no comando da FECAFUT. Eu esperava que a Camarões, sob a gestão do Eto'o, um cara que já viu gestões bem estruturadas, por exemplo, como no Barcelona, como na Inter de Milão, lugares em que ele conquistou tríplices coroas consecutivas, a condução dele do futebol camarões é muito ruim, é muito fraca para mim. A seleção é boa, é claro, tem bons nomes, Camarões é sempre uma seleção forte, é uma seleção pentacampeã, tá? Mas que tá devendo há um bom tempo. Então Camarões foi na última Copa agora, mas mesmo assim não fez grandes coisas. Ok, venceu o Brasil, não é nada fácil. Acho que é uma das pouquíssimas seleções africanas que venceram o Brasil, seja em Copa do Mundo, ou em amistoso, ou em Olimpíada, né? E Camarões está longe dos seus dias de glória, eu acredito, né? Acho que por mais que o título de 2017 tenha mostrado isso, mas se a gente comparar com a Camarões dos anos 2000, que ganhou 2 CANs seguidas, que ganhou medalha olímpica de ouro, que eliminou o Brasil nas Olimpíadas de 2000, tá longe. Mas fez valer sua força, fez valer o seu domínio, se classificou, é uma das favoritas, é claro, você não tem como chegar numa CAN e não falar que Camarões não é favorita, é impossível. Mas eu não acredito em título pela forma como a federação é conduzida ali, é muita bagunça, o que impede o progresso do trabalho, o que impede uma certa estabilidade ao técnico, para que ele possa desenvolver o jogo, possa desenvolver com bons jogadores ali. Se eu não me engano, o Abubakar ainda tá jogando, não sei se ele tá jogando, ou seja, é um dos principais camisas novas que nós temos no continente africano, acho ele muito bom jogador,
craque da bola, assim, pro continente africano. Mas acho que o grande destaque, volto a dizer, que é a classificação do Zimbábue, cara. Acho que eu fiquei muito feliz, até olhei, nossa, o Zimbábue tá classificado? Como assim? Grupo de quem? Aí eu olhei e falei, poxa, classificado no lugar da Namíbia. Namíbia que foi pra última CAN e nem deu pro cheiro, assim. E por isso que eu falo que o interessante da CAN, mesmo sendo indicada há 2 anos, é que mesmo assim 2 anos é um tempo muito suficiente para você ver a ascensão e queda de várias seleções. Então Namíbia, que foi para a última CAN, fez uma boa CAN, não conseguiu manter o ritmo 2 anos depois. 2 anos depois já tá fora. Nem se não me engano, não sei se nem venceu algum jogo do grupo. Então é interessante ver como a rotatividade de seleções, de momentos das seleções dentro do continente africano é muito grande. Então, você manter uma seleção estável durante 4 anos é difícil, porque você geralmente tem Copa do Mundo, você tem uma CAN, você tem 2 CANs no meio, antes de uma próxima Copa do Mundo. Então, assim, nenhuma outra seleção de outra região do mundo tem tanta competição entre Copas que acaba mudando muitos trabalhos ali. Por isso que nós não temos trabalhos tão duradouros assim no continente africano. É raro, porque a instabilidade é muito grande. Você se classificou para uma Copa, aí você elimina na fase de grupos, aí você muda para uma próxima CAN, vai mal de novo, aí vai para uma próxima Copa do Mundo, você não sabe como é que vai. Enfim, então é muita estabilidade dentro do comando de uma seleção africana. Então, nesse caso, é interessante se ver como a Namíbia simplesmente caiu fora e já temos a ascensão de uma outra seleção que também tem uma certa tradição. O Quênia também tem uma certa tradição, mas mesmo assim não conseguiu a voltar a CAN, mas mesmo assim a classificação do Zimbábue acho que tem que ser comemorada, até porque é um país que sofreu muito recentemente, até com o regime do Robert Mugabe, e ainda tem tensões políticas, mas consegue dar alegria ao seu povo através do futebol. Até ficou de fora de disputa de eliminatória, né? O Zimbábue foi suspenso pela FIFA, então é um retorno muito importante, né? A gente vê o Zimbábue de novo, né? Jogando uma CAN. Voltando, fica o lamento. O Quênia passou por isso, inclusive, na última CAN, né? O Quênia foi suspenso, não disputou. O Namíbia conseguiu a vaga muito por isso, né? Porque, inclusive, o grupo era Camarões, Namíbia e Quênia. E o Burundi, né? Enfim, e aí a Namíbia conseguiu ganhar vantagem com a ausência do Quênia. Enfim, chegamos agora no grupo K. Grupo K, que para mim, entre as seleções que foram novidades, teve aqui melhor desempenho o futebol. Vamos passar aqui a classificação que teve a África do Sul com 14 pontos. Na segunda colocação, Uganda com 13, o Congo ficou com 4, Sudão do Sul com 3. A gente teve na quinta rodada a vitória da África do Sul por 3-0. Perdão, a gente teve a vitória do Sudão do Sul contra o Congo por 3-2, num jogo maluco lá em Juba. Esse resultado decretou a classificação dos dois. A África do Sul em Kampala venceu o Uganda por 2-0. E aí na última rodada, aí sim, a África do Sul 3-0 no Sudão do Sul e o Uganda 1-0 no Congo. O grande ano dos Bafana-Bafanas, né, Shidoji, que talvez a gente falasse muito que estavam devendo bastante, né, e fizeram uma CAN muito legal, né, chegaram até a final, o Hugo Bros fazendo um bom trabalho, e aí manteve isso, né, manteve nessas eliminatórias, por mais que teve algumas vitórias ali que foram na beira da emoção, contra o Sudão do Sul dentro de casa, né, um empate conquistado no finalzinho contra Angola, perdão, contra o Sudão do Sul fora, empate finalzinho contra Angola, contra o Uganda, e o Uganda, para mim, jogou muita bola, né, o Uganda, para mim, dessas seleções que são novidades, que não estavam na última CAN, foi que nas eliminatórias mostrou o melhor futebol. Além de, claro, o Luiz Fernando segue insistindo que algum dia o Sudão do Sul vai vingar, então só queria deixar assim escrito o nome dele. Ainda tá muito cedo, né? É um país muito jovem, acho que o Sudão do Sul é o país mais jovem do continente africano, mas eu acredito que também vai vingar, mas no futebol vai levar um pouco mais de tempo, né? Porque nós temos mais potências que antecedem, inclusive o próprio Sudão já tem mais tradição que o próprio Sudão do Sul, é claro, é um país jovem, então tem como buscar isso. Mas acho que a África do Sul, cara, é uma seleção que também, eu acho que ela ainda tá na mesma situação, talvez, do Mali, vamos dizer assim. Ela tá devendo futebol, ela tá devendo uma classificação à Copa do Mundo, ela tá devendo uma chegada em final de CAN, que é uma seleção que já conquistou a CAN, é uma seleção que já sediou a Copa do Mundo, né, se eu não me engano. Antes disso, não lembro se a África do Sul, qual foi a última vez que a África do Sul foi a Copa do Mundo, mas mesmo assim, é uma seleção forte dentro do continente africano, porque ela tem uma das ligas nacionais mais fortes do continente africano, né? Talvez a mais forte fora do norte-africano, na minha visão, né? Também que não é muito difícil até, porque se a gente, como eu falei, as ligas dos países do oeste africano não são tão fortes quanto as do norte-africano, mas assim, você entra na Liga Sul-Africana, você tem Mamelodi Sundowns, você tem Orlando Pirates, você tem Kaizer Chiefs, então, que são 3 dos principais
times do continente africano e tem bastante dinheiro lá, eles contratam jogadores bons, tem destaques de outras seleções que vão jogar lá, principalmente destaque de seleções da região, da África Austral, que vão jogar na Liga Sul-Africana, e a África do Sul está voltando ao cenário muito bem. Fiz uma CAN excelente na CAN 2023, foi uma CAN excelente da África do Sul. Eu acredito que a África do Sul também é uma seleção que a gente precisa ficar de olho na próxima CAN. O que eu quero dizer? É uma seleção que pode surpreender. Não estou dizendo que ela é uma surpresa que pode causar as pedras no sapato das grandes, mas não. Uma seleção que tem chance de chegar ao título, que tem chance de chegar novamente a uma semifinal, ou até mais uma final. Acho que a África do Sul já merece uma final há um bom tempo. Eu, obviamente, como nigeriano, não gostaria, porque a África do Sul também é nossa rival, inclusive a mesma coisa com o Camarões, então não gostaria, mas futebol é muito mais além do que mera rivalidade. Mas a África do Sul tem se condicionado, é bom ver a África do Sul de volta nos trilhos, fazendo um bom trabalho, mantendo o trabalho. Inclusive, é muito interessante que muitos trabalhos dessas seleções que foram bem nas últimas CANs estão sendo mantidos, né? Não sendo ameaçados. Só a Nigéria que fez a cagada de trocar o treinador, não sei por qual razão. Até agora não se sabe se foi a federação nigeriana que largou o Peseiro, ou o Peseiro que pediu para sair. Mas, de resto, são seleções que têm mantido bom trabalho e têm feito boas campanhas. A outra seleção que classificou foi a qual? Desculpe, Gabriel, eu esqueci quando eu estava falando dela. Meu Deus do céu, me deu branco agora. Tô tentando lembrar agora de cor. Foi a Uganda. Uganda, cara. Uganda, eu sinceramente não tenho muito o que falar dessa seleção, porque, pelo meu conhecimento de futebol africano, ela não é uma das principais, vamos dizer assim. Mas é bom ter, como eu falei, ela entra naquela questão da rotatividade das seleções africanas no geral, de você sempre ter uma seleção num bom momento, com uma boa seleção, com uma boa estrutura de tática, né? Com bons, quer dizer, desenho tático ali que consegue se colocar. E o Uganda de volta é legal, é claro, vale lembrar que eu sempre gosto de fazer essa conexão futebol e política. Se não me engano, a Uganda é controlada pelo Museveni há um bom tempo. A Uganda já tem um presidente que está lá há um bom tempo e mesmo assim o futebol mesmo assim consegue dar alegria para a população. Vale lembrar que o Uganda tem sofrido confrontos violentos há um bom tempo por conta de questões políticas. Mesmo assim, a Uganda consegue colocar o país em evidência, pelo menos por um bom motivo dessa vez. Então, Gabriel, assim, perceba que quando a gente sempre fala de futebol africano, às vezes o futebol é um grande alento para muitos países que estão em situações críticas, situações políticas, situações de guerra. Então o futebol serve como um alento muito grande. Então a gente está falando já Gabão, a gente está falando de Sudão, a gente está falando de Mali, a gente está falando de Uganda agora. Então, assim, são seleções que certamente irão ver a CAN com outros olhos, como uma chance de fazer história, como uma chance de colocar uma alegria no rosto da sua população, assim como o Senegal fez, né? Vale lembrar o caso do Senegal, que a gente pode falar mais tarde também. A gente vai falar agora, porque chegamos, enfim, no último grupo, o grupo L, que é o grupo de Senegal. O Senegal que se classificou na liderança desse grupo com 16 pontos, Burkina Faso com 10, Burundi 4, Malawi 4. Nas últimas rodadas já estava definido esse grupo, Burundi e Malawi no jogo, né, no enterro dos ossos, ficaram no empate em 0-0, e Senegal venceu o Burkina Faso por 1-0, esse jogo foi realizado em Mali. Aí na última rodada, Senegal com 2 gols do Diarra, o Diarra que fez os 3 gols, né? O Habib Diarra fez os 3 gols nessa data FIFA, nos 3 gols o Senegal fez, 3 foram dele, venceu por 2-0, e o Malawi, no resultado mais aleatório possível nessa data FIFA, meteu 3-0 na Burkina Faso. Enfim, mas esse que eu destaque já estava definido esse grupo. 2 seleções que são figurinhas carimbadas na CAN, né? Tanto o Senegal, tanto a Burkina Faso, por mais que a Burkina Faso não tenha ido para uma Copa, já é uma seleção que é constante na Copa das Nações. Enfim, para a gente fechar esse resumão dos classificados, o que você tem a falar sobre essa classificação do Senegal e também da Burkina Faso, que segue aí essa caminhada, né? Uma seleção que está sendo muito constante nas últimas edições de Copa das Nações. Sim, cara, finalmente chegamos ao último grupo. Eu tô suando aqui já porque tá abafado, tá chovendo, mas é sempre bom falar, um prazer falar de futebol africano. Cara, Senegal passou por muitas mudanças, se eu não me engano, né? Salvo engano, o Aliou Cissé foi demitido. Me confirma essa informação, pelo amor de Deus, Gabriel, porque eu tô tentando lembrar de cabeça. Ele foi demitido, ou seja, é o fim de um trabalho muito importante na história de Senegal. Senegal, como falei, ela estava na mesma situação de Mali, uma seleção que tem excelentes jogadores relevantes, e que faltava buscar um título
de CAN, faltava buscar um título de CAN, porque Senegal já participou de Copa do Mundo, Senegal venceu a França em 2002, Senegal já viu de uma Copa do Mundo em 2018, foi a Copa do Mundo de novo em 2022, e faltava uma CAN. Ela consegue essa CAN em 2021, então o Senegal já entra como uma das grandes seleções do continente africano, não só por conta do título, mas por conta dos seus jogadores, então era mais para uma obrigação de classificação, e mesmo com a troca de treinador, ela conseguiu manter esse padrão, ela conseguiu manter esse bom andamento da seleção, e é uma das seleções que mais utiliza essa busca de jogadores nascidos fora de Senegal, de ascendência senegalesa, que são franceses, né, de ascendência senegalesa, convocando-os a jogar pela seleção local. E o grande exemplo nesse caso é o Koulibaly, Kalidou Koulibaly, que ele é francês de nascimento, ele nasceu na França, e o Aliou Cissé o chamou para jogar pela seleção, pelos Leões de Teranga. Já a Burkina Faso, mas ainda bem que você falou que ela é uma seleção muito carimbada, Burkina Faso já chegou na CAN de 2021, chegou à semifinal da CAN, ela chegou na final da CAN de 2013, na qual ela perdeu para a Nigéria, eu lembro disso porque a final foi contra a Nigéria, eu falei, nossa, Burkina Faso, ou seja, já são mais de 11 anos tendo constância em finais, na fase final da CAN. Ou seja, é uma seleção que a gente tem que ficar de olho, que está crescendo e que, se provavelmente continuar nesse nível, mais cedo ou mais tarde ela vai beliscar um título de CAN. Eu acredito que o Burkina Faso possa conquistar esse título até antes do Mali, porque o Mali, cara, o time de Burkina Faso, o Mali tem muitos jogadores com muito nome já, com certo renome internacional. Burkina Faso tem alguns, mas não com tanto renome quanto os jogadores malinenses. Então, é muito interessante que nesse grupo, acho que era muito difícil para as outras seleções bater de frente com Senegal e Burkina Faso. Novamente, mais uma vez, puxando um pouco para a política, Senegal passou por crises políticas recentemente, inclusive por conta do título da CAN, os jogadores pudessem se manifestar com maior força. Sadio Mané se manifestou pedindo para que houvesse paz nos protestos. Burkina Faso, outro país que sofreu com o golpe militar, outro país que sofre com a ação de jihadistas no norte do país. Então, assim, mesmo assim, lá vai o futebol novamente, levando alegria para esses países. Então é muito interessante ver, principalmente a Burkina Faso, continuando nessa caminhada, cara, porque ela tá lá, ela tá sempre batendo lá, tá sempre chegando, ela tá sempre presente, e não vejo em muito tempo Burkina Faso chegando a um título, cara. Eu não duvido muito. Para mim, se você me perguntar quais são as duas seleções que eu acredito que possam ganhar uma CAN, que não ganharam uma CAN, que podem ganhar uma CAN nos próximos 10 anos, eu colocaria minhas fichas na Burkina Faso, que ela tem feito um trabalho muito bom e tá merecendo mais uma chance de título real. Já chegou em 2013, chegou no seu final recentemente, e é uma seleção que a gente pode ficar de olho sim, que dará trabalho sim para as grandes seleções do continente. É isso, então, vamos ficar de olho. Eu acho que essa disputa de Burkina Faso e Mali é muito mais para vaga na Copa do Mundo do que o título, porque eu acho que o título tem muita gente aí em cima, mas eles podem ver, mas entre eles vamos ser disputadas para estrearem em Copa, acho que com certeza Mali e Burkina Faso estão dentro. É que a gente fala isso porque eu lembro da Zâmbia, né? A Zâmbia ganhou, como foi tão recente, eu falei assim, beleza, pode até falar, mas eu concordo contigo, Gabriel, acho que faz mais sentido uma vaga de Copa do que um título ali, porque no título é a funila, que você sempre vai pegar uma pedreira no caminho. Exato, então a gente fecha aqui essa nossa repercussão da data FIFA do mês de novembro. Todos os jogos a gente pode conferir nos nossos podcasts anteriores, eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul, na Ásia, na Oceania, Seleção Brasileira, Liga das Nações da UEFA, Liga das Nações da CONCACAF e agora eliminatórias da CAN. Então dá uma conferida, se inscreve aqui no Spotify e no YouTube para você conferir todo o nosso conteúdo que vem pela frente. Já falei anteriormente, tem ainda jogo de futebol de seleções ainda neste ano, ainda nesse mês de dezembro, então fica ligado, a gente vai repercutir isso aqui. Claro, segue a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde Online, para saber de tudo, para a gente ficar conectado lá também, solta notícia, novidade, todo dia, diariamente tem conteúdo de futebol de seleções para você. E se você quiser contribuir para a gente seguir nosso trabalho, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast com o seu amigo para ele saber aí de tudo que rolou. A gente passou por tudo aqui nesse podcast das eliminatórias da CAN. Tirozinho, um abraço gigante, um prazer gigante receber você aqui pela Threads do ConteVerde. Seja sempre bem-vindo e a gente se vê por aí. Isso, eu que agradeço. Obrigado aos queridos ouvintes do ConteVerde e obrigado, galera, pelo convite e até a próxima. Muito obrigado.
É isso. Então, tamo junto e a gente volta no que vem falar de futebol africano. Tem com Copa Africana de Nações lá no mês de dezembro, mas antes tem eliminatórias da Copa do Mundo e tem Tchan também no mês de fevereiro. Você também vai conhecer quem vai para Tchan no final desse ano. Então tá certo? Fica ligado que fala sobre tudo isso aqui. Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo e da CAN passa por aqui. Até mais!